Fala galera, Dizascope, eu sou o Dr. Jonatas Leone. Você está aqui em mais um podcast Divinamente, porque nós queremos aprender a pensar e a sentir como Jesus. Nós queremos nos parecer com Cristo em tudo, inclusive na nossa mente, na nossa saúde mental, na nossa forma de pensar e de agir. E hoje a gente vai mergulhar em temas muito importantes. A gente vai falar sobre psicanálise cristã, psicanálise, a gente vai falar sobre neurociência, vai falar sobre Jesus, porque essas coisas têm a ver. E eu tenho certeza que esse papo vai abençoar muito a sua vida. Eu tenho dois convidados especialíssimos. Você não pode perder nem um segundinho desse papo. Vamos embora para o podcast de hoje. Meus amigos, Dr. Pedro Onari e doutora Midori Onari. Que honra ter vocês aqui. Muito obrigado por aceitar nosso convite, vir contribuir aqui com a gente, abençoar a nossa vida e de tanta gente que vai ser abençoado por acompanhar. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Jonas. Eu acho que a honra de estarmos aqui que a gente já conhece o Jesuscope, abençoando as pessoas. E vamos tentar um pouquinho, né? Que Deus nos use aí hoje para a gente levar um pouco de conhecimento. Amém. É verdade. Sem dúvida fará. E ouçam com o coração, né? Que é a ideia. Entender esse amor de Jesus, vivenciar isso é uma experiência fantástica. E a psicanálise cristã vem aqui para facilitar esse encontro com esse amor de Jesus. Uau. Então, tirar todo o joio, né, do cérebro. Muito bom, muito bom. Então nós vamos falar um pouco sobre como a psicanálise serve até e nos ajuda a encontrar mais desse amor de Jesus. Vamos falar um pouco sobre o cérebro. Já viu o Dr. Pedro falando de forma bem lúdica e explicativa, didática sobre o nosso cérebro e como a gente encontra Jesus ali em meio a essas compreensões, esse entendimento. Mas eu queria começar falando do amor de Jesus mesmo, né? Porque vocês dois médicos tiveram um encontro com o Senhor já numa fase, não na infância, né? Ao decorrer da jornada, já médicos, né? Sim. E eu queria que vocês contassem um pouco como foi esse encontro com Jesus, esse encontro com o amor de Jesus, para depois a gente entrar aí na psicanálise e entrar nas neurociências e como é que a gente vai lidar com os problemas, traumas, como é que a gente vai lidar com relacionamentos, problemas de família, a partir desse entendimento do amor de Jesus. Como o amor de Jesus alcançou vocês? Eu acho que foi toda uma trajetória, viu? Deus já vinha anos tocando no nosso coração. Até porque eu venho de uma família de 16 filhos. 16 eu sou 16º, filhos? Ele é o caçula. Uau, caçula de 16. Caçula. E aí meu pai faleceu com 10 anos e eu comecei a viver na casa dos irmãos, né? Um monte de irmão, pular pra cá. E vim pra São Paulo, fiz medicina e conheci a Midori. Vocês conheceram na faculdade? Sim, da mesma turma. Eram faculdade na USP. Na USP. Legal. E bom, primeiro dia, viu? Primeiro dia conheceram de aula, no primeiro dia. Foi... Meu Deus, amor ao primeiro dia. Foi amor ao primeiro dia, sem dúvida. Eu reconheci pela careca. É mesmo? Falei, nossa, da minha turma. Aí claro, aí a convivência, a gente se tornou os melhores amigos, enfim, a convivência, aí a gente começou a namorar, resolvemos casar, né? E eu não queria, eu dizia uma palavra que muita gente fala hoje em dia, né? Eu sou ateu, graças a Deus. Mas hoje eu dou graças, né, a Deus por ter sido alcançada pela misericórdia, né, na minha vida, até porque, apesar de nós termos um propósito como médico de construir uma família, então a gente botou esse propósito, mas não tinha uma identidade com esse amor de Jesus. Nós tínhamos uma identidade a nível terreno. Qual era a identidade? Que a diferença muito grande do reino de Deus é o amor. E a identidade como médico, cientista que eu fui ser, né, ter esse currículo lá na internet, estudioso de cirurgia, que é 1 mais 1 tem que dar 2, senão alguém morre na minha mão, né? O que acontece? Então, a minha mente foi formada, como todo oriental, dinheiro, currículo, vai fazer pós-graduação, vai ser médico, vai ser professor, enfim, tava lá direitinho, né? Eu nem li seu currículo aqui, senão a gente ia gastar o podcast quase todo. Eu preferia a gente conversar, mas são páginas e páginas de currículo. Quem tiver interesse aí, pode pesquisar na internet, vai ver o currículo do Dr. Pedro. É um currículo muito rico, muito estudo, fez cirurgia gastrointestinal e dali muitos muitos trabalhos, mas eu vejo que Deus alcança realmente, porque
A gente vê, então, nessa formação do mundo natural, que eu acho que essa divisão, para mim, foi muito importante, né? Então, a minha mente foi treinada a dar os valores aqui da terra. Então, eu estava plantando tesouros aqui na terra, que a traça e a ferrugem começou a corroer logo de cara, né? Esse amor que eu sentia por ela foi corroído, que era um amor terreno, um amor carnal, né? E Deus, quando eu tive essa experiência, na verdade, foi quando nasceu a minha filha Kaori, que está aqui no estúdio, né? Isso foi em abril de 93, ela nasceu. 2 meses depois, em junho ali, mais ou menos, que Deus começou a falar comigo. Eu fiquei muito alterado, mas assim, de uma maneira bem arrebatadora, né? Mostrando realmente que eu não estava eu e Deus estava falando no meu ouvido, até como médico, enfim, meio que falar alguma coisa e acontecia, falar alguma coisa e acontecia. Você não conhecia aquela voz, mas uma voz começou a falar com você. Não, uma voz muito assertiva, ainda profética, né? Começou a conduzir. Tanto é que foi tão assim que a voz falava, olha, vai acontecer tal coisa. Eu falava, ó, Deus está falando comigo, vai acontecer. E ela foi junto. Foi junto. Eu estava contando para você Uma vivência compartilhada. Eu estava contando para você que um demais. dos pacientes meus chegou para ela e falou, ó, seu marido tá maluco aí nisso, é uma coisa espiritual. A gente nem sabia do que era espiritual, porque a gente tinha esse treinamento. E aí ela falou, não, agora que ele tá amoroso. Agora ele tá calmo. Tá calmo. Ele não tá com algum problema, tá resolvendo o problema. ótimo. A gente parou de brigar, que a gente tava brigando muito, né? Então, assim, é muito louco isso. E esse rapaz, na verdade, falou para mim para ir procurar o lado espiritual. Quando eu comecei a procurar o mundo espiritual, entender esse mundo espiritual. Mas o que eu deixar bem frisado, esse amor de Jesus, não é fácil. Não é muito fácil. Eu vou ser sincero, eu vou começar por inverso. Eu vim entender o amor de Jesus literalmente há 2 anos atrás. Foi quando eu comecei a fazer os meus podcasts, comecei a falar desse evangelho que eu tenho feito essa leitura toda quarta-feira. Até então, eu achava que conhecia Jesus. Por quê? Porque eu fui batizado ali nessa história toda, né? Mas uma coisa é eu ter essa experiência com o Espírito Santo, vamos colocar assim. Então, o Espírito Santo se manifestou na minha vida, começou a ver milagres ali, que foi de maneira incontestável. Eu tive que sair da cirurgia no ano 2000. Então, Deus começou a falar, sai daqui e monta a escola de psicanálise, porque em 93, o Espírito Santo começou a falar, né? Vai estudar a mente humana, porque no futuro, né, toda a família vai ter uma pessoa usando droga. Até que no meio do caminho eu fui trabalhar no CAPS, álcool e droga, achando que ia trabalhar com dependência química. Só que hoje eu vejo que essa voz do Espírito Santo está me preparando, porque hoje você vai ver que depressão é mato, ansiedade é mato, todo familiar está usando um antidepressivo, um ansiolítico, mas nessa época eu não tinha nem noção. Mas vamos colocar, a minha experiência com o Espírito Santo foi tão arrebatadora, quando em 2000, então, eu fiz a minha formação, comecei a estudar, fiz pós-graduação em medicina psicossomática, psicanálise, depois fui fazendo saúde da família, né? Enfim, psiquiatria, diversas outras formações. E até que no ano 2000, mesmo Deus chegou, cara, sai daqui e monta a psicanálise. Então eu achava que era uma psicanálise cristã, mas era uma cristã de fachada. Porque eu achava que estava falando de Jesus, mas na verdade tinha muito o meu ego, o meu orgulho, a minha vaidade. E na verdade esse orgulho e a vaidade que vinha de um lado espiritual com certeza absoluta, mas o que eu quero marcar aqui, eu não conhecia Jesus. Entende? Que o dom espiritual estava lá, né? Então, e agora... Tinha o poder de Jesus, mas ainda não tinha o amor de Jesus no nível do entendimento profundo mesmo. Exatamente. Então, essa divisão foi muito, muito interessante. Então, eu fui treinando o quê? Estudando as religiões. Então, fui estudar kardecismo, como eu disse aqui. Dentro dos estudos, fui a fundo, fui conhecer Chico Xavier. Por incrível que pareça, essa história é bem interessante, porque até conto nas minhas lives, porque em 99 eu estava estudando o kardecismo, e essa mesma voz dizia, seu lugar não é aqui, seu lugar não é aqui. Vai conhecer Jesus, vai conhecer Jesus. Mas eu estava tão em conflito, né, com essa questão, que em 99 eu fui procurar Chico Xavier. E essa história é bem interessante, porque lá, né, me falou, o filho dele traduziu para mim e falou, olha, que ele estava me dizendo, vai ser cristão. Porque o espírito é tudo espírito de porco, mas no sentido assim, você está pegando uma bandeira. Hoje eu entendo que é uma bandeira denominacional.
Hoje você vai vendo que não só aqui tem a denominação, mas aqui tem várias denominações e que muitas vezes não nos aproxima desse amor de Jesus que você me questionou. Naquela época eu estava muito distante, eu nem sabia o que era o amor de Jesus. Eu estava tendo uma vaidade muito grande com os dons e talentos que Deus me deu ali, mas não estava sabendo usar. Então estava sendo aquele cara que não estava dando fruto nenhum, né? E com certeza ele me tirou também. O servo Para mau. te proteger, né? Não, Com certeza. Sem dúvida. Entenda que tudo que vem de Jesus tem que dar fruto. E eu não estava dando fruto. Nem na minha família, que é o maior exemplo. Então, é o que a Bíblia diz, eu podia conquistar o mundo, mas eu estava perdendo ela e as minhas filhas. Porque eu estava muito maluco, vaidoso, não ouvia minha esposa, a gente continuava brigando, entende? Eu ter o dom de Deus, eu vejo que o dom de Deus é dado para uma pessoa que é um empresário. De repente, ele tem que pegar essa empresa, fazer dinheiro e aplicar na obra, ajudar as igrejas com dízimos, ofertas para uma missão, enfim. Mas muitas vezes esse dom ele pega e faz o quê? Vai pro lado da carne, né? Orgia, bebedeira e tudo mais, e não dá fruto no reino de Deus. No meu caso, era isso. Claro, eu não tinha dom de montar uma empresa. Hoje, casualmente, eu tenho uma empresa porque minha filha tem esse dom de organizar a empresa. Eu não tenho. Né? Agora que eu montei a empresa, porque ela cresceu, formou médica e está gerenciando as coisas que dependesse de mim, eu não estaria lá, mas vamos lá. Então, essa questão dessa trajetória, né, de dom espiritual, que eu acho que é muito importante, que as pessoas têm e usam de uma maneira a ganhar riqueza, onde Jesus diz, ou você serve a riqueza ou você serve a Deus. Claro, hoje eu sei o que é servir a Deus no reino de Deus, não a mamão, não que é contra ter dinheiro. O que você vai fazer com esse dinheiro? Então, eu costumo dizer, com essa mente... Né? Com esse dom, eu fui operar, comprei um apartamento de cobertura, comprei na época um Toyota Camry, um carro importado, que era o melhor da linha. Tinha uma churrasqueira na minha cobertura, tinha piscina na minha cobertura, mas eu não tinha um lar. Então, eu consegui ter uma casa bela que chamava atenção. Todo mundo, oh, doutor, parece lindo, maravilhoso. Mas na minha casa, só eu sei. Né? A ausência de amor na minha mente, no meu coração e no meu relacionamento. É ele e eu sei também. E as Ele minhas fala filhas... só eu sei. Não, eu também Não, sei. as minhas filhas sabiam disso. Sim. Então, você olhava para mim, né, hipócrita de fachada. Não sei, é cristão? Sou cristão. Cara, é muito distante, porque o coração das pessoas que estão em Cristo se transforma, o rosto se transforma, enfim... A mansidão, né? A pessoa fica mansa, é muito diferente. Então, nessa trajetória, né, de achar que conhecia Jesus, mas não conhecia, porque Jesus, para mim, hoje é amor. Então, o verdadeiro discípulo de Jesus está em 1 João 4, aquele que tem amor no coração, ponto. Né? Sem amor, eu nada seria e também não vou me conectar no reino de Deus. O passaporte para eu ter a bênção, a graça e viver como servo no reino de Deus... É muito diferente do que eu acreditar que os rituais que eu fazia, né, estavam me trazendo essa paz, essa configuração que eu ia sentir posteriormente há 2 anos atrás. E os dons, eles serviram como algo que te atraiu a Deus, né? Oh, sem dúvida nenhuma. Eles te chamaram, mas é o que a gente vê no texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, no capítulo 13, né? Que você acabou de mencionar. Sim. Pode ter muitos dons, mas se não tiver o amor, nada serve, né? E a experiência do dom, não que não seja importante, é muito importante, mas para levar a apresentar e conhecer o amor, né? Não para aumentar a vaidade, para envaidecer, nem para ser superior ao outro. Exatamente. Que, na verdade, quando eu pego um dom, que, por exemplo, ele tem alguns, eu tenho outros, não são os mesmos. Graças a Deus. Vai somando, a gente tem mais dons ainda, Exato. os dois. O casal tem muito mais dons do que cada um sozinho. Sim. E somando, ele multiplica. Sim. Então, Isso é o amor, né? Os dons são dados, mas para crescer o reino de Deus. Para os irmãos se auxiliarem. Não para ser melhor que o outro. Os dons sendo usados, governados e a serviço do amor que conhecemos em Cristo, aí eles vão produzir fruto, né? Sim, 1 Coríntios 12. Exato. E é uma coisa interessante se pegar a definição de amor que tem na palavra, aí você vai lá olhar, amor. Em geral, cada um tem o seu parâmetro de amor, que basicamente é o que recebeu. Né? Então, Jesus fala, olha, vocês acham que estão
Você faz o que seu pai fez? Não. Vocês não fazem o que Abraão fez. Vocês fazem o que o pai de vocês fez. E a gente acaba pegando esse amor. Então, a gente lá, enquanto psicanalista, atende muitas pessoas que têm um relacionamento com o pai, né, biológico, um pouco complexo, ou o pai era agressivo, ou ele é ausente, e essas pessoas têm dificuldade em aceitar ou entender esse amor de Deus. Mas se você olhar no racional ali, porque diz que a fé é racional, né? Sim. Tem que ser racional, né? Sem sentir. Não pode ser irracional. Não, tem que ser extremamente racional, porque depende da vontade. Eu quero isso. E é uma coisa que me chama muita atenção. Eu sempre falo para ele, poxa, vontade não é uma coisa natural. Ela tem que ser racional, porque ela é uma função do cérebro superior. Então, quando eu tenho o impulso de fazer alguma coisa, eu estou movida pelo impulso, que é irracional. Mas quando eu quero, eu tenho que exercer da minha vontade. Da pessoa falar, eu comi o bolo de chocolate inteiro. Eu estava com vontade. Não, você teve o impulso de comer inteiro. A vontade está baixa. Você tinha parado no primeiro pedaço, né? Se exagerou, ultrapassou, a vontade está baixa. E aí, nesse sentido, querer aprender esse amor, você tem que abrir mão de muitas outras coisas. Você vai ler ali e falar, como assim? Você levantar para você dar outra face? Não. Né? Então, o mundo em si, ele traz muitas coisas da lei de Talião ainda. Né? Então, evoluir nesse sentido, buscar isso e ver a maravilha que é experimentar isso, é todo um processo, viu? Levou aqui uma vida. Muito bom, muito bom. E como é que foi? Eu tô curioso para saber o que aconteceu 2 anos atrás, que as escamas caíram e que entrou num nível mais profundo. Vão caindo, né, constantemente. Elas não caíram todas de uma vez, elas foram caindo ao longo desses anos. Mas olha que legal, não tem como cair tudo de uma vez. Por exemplo, eu sou psicanalista, chega uma pessoa para mim com uma demanda, um problema. Ela me conta, eu consigo fazer, pelo estudo, pela experiência, um retrato mais ou menos do que ela está passando. Mas se eu chegar e vomitar tudo em cima dela, você está louca, você não me conhece, está falando tudo isso. Não vai ter uma aceitação. Então, é todo um processo de tirando os olhos aos poucos, senão vai parecer falso. Exato. Eu vou traduzir essa... A nossa temática é amor de Jesus, que é diferencial de tudo que a gente conhece. Que não é contra o nosso racional da nossa vontade. A nossa vontade é um amor carnal. Então, é 1 Gálatas capítulo 5, 19, está ali, bebedeira, orgia, contenda, que é o que o mundo vive. Mas o amor que nós conhecemos é aquilo que nós herdamos, então, que está na Bíblia, de pai, de mãe, de sociedade, de pastores, de religiosos, né? Da forma que foi, que cada um aprendeu. Então, vamos lá, o judeu tem uma forma de ver Deus que é característico. O japonês também tem sua relação com Deus, aquilo da mesma forma. Se você pegar as mesmas religiões cristãs, você vai ver que quem vem da Assembleia de Deus vê Jesus de um jeito, quem é católico vê Jesus de outro jeito, quem é batista vê o sujeito, aí vem os pentecostais, vê o mundo espiritual e Jesus também de uma forma, e vem muitos conflitos dessa forma, que advém da cultura. Então, aonde entra Freud nessa história? Que todo mundo que nasce, ele vai construindo uma personalidade. Então, isso para quem está nos ouvindo aqui é muito importante. Por que psicanálise cristã? Porque a psicanálise ele vai analisar profundamente as raízes que estão no inconsciente humano, que Freud descobriu que existe, que faz o que está lá em capítulo 7 de Romanos. Ô miserável homem que sou, por que eu quero me dar bem com ela, quero amar, quero ter família, mas eu passei por uns perrengues que muitas vezes eu falo, cara, eu desisto. E foi por Deus, porque eu queria ir embora, queria ir fora, essa mulher é uma jararaca, casei com ela. Casei errado. Então, é amor e ódio. Tá, briga, putz, mas eu amo, não consigo ficar junto, mas tá, não sei o quê, briga e ama, e briga. E Paulo vivia esse conflito, né? Ó miserável, homem que sou. Então, o bem que eu quero, esse eu não faço, o mal que eu não quero tá sempre diante de mim. E é isso que ali... Com certeza absoluta, o ser humano passa por isso. Então, até chegar 2 anos atrás, e aí eu falo, cara, agora eu posso dizer que nós estamos vivendo a paz de Cristo em casa. Então, existe uma trajetória longa. Por quê? A gente, ao longo do estudo da psicanálise, a gente observa que a criança imita os pais. Então, você vai ver, para as pessoas que estão nos ouvindo no estudo da psicanálise, você vai ver lá para o seu cônjuge e vai falar assim, nossa, você é igual ao seu pai. Você fala assim, você é igual à sua mãe. Mesmo ela com essa cara aqui, eu vou falar, cara, você puxou seu pai, entende? Nos conceitos. E mesmo andando dentro de uma igreja cristã. Você vai ver que as características de Cristo ou do pai dela?
que é característica do mundo natural. Sim. E tirar o pai dela de dentro dela para ela falar igual, tirar a mãe dela, tirar a tia dela, tirar, enfim, o irmão dela. E de mim também teve 16 neguinhos para sair. Entende? Porque a hora eu falo, cara, eu não quero. Eu fiquei 15 anos, Deus falando para mim, você tá igual a sua mãe. Deus, você tá igual a sua mãe. Eu, putz, não tô. Eu tinha vergonha. O primeiro vídeo que eu gravei, que eu tava dando aula de psicossomáticos, dando psicanálise, foi lá na Faculdade de Medicina Veterinária da USP, que eu tava trabalhando já com psicanálise e tal. Isso em 1996, 97, eu atendi um professor de lá, na USP mesmo. Aí fui dar uma palestra. Olha só como a gente imita os pais, né? Eu cheguei lá nervoso. Quando a gente tá nervoso, a gente traz um mecanismo de defesa terreno, não é Jesus. Então, eu trouxe a minha mãe para me defender. Comecei, então, tá falando igual, tudo insegura. O né é típico de uma japonesa. Então, quando eu peguei o VHS, fui assistir em casa, assisti 5 minutos, vi a minha mãe falando ali, cara, eu não consegui assistir, rapaz. E isso perdurou durante muito tempo. Eu olhava para mim e, cara, eu achava, por exemplo, vou dar um exemplo, como a gente imita os pais querendo imitar Jesus. O amor de Jesus, porque a gente é o tema aqui que a gente começou. A gente tá em busca desse amor. Em busca desse Todo amor. mundo tá precisando dele, carente dele. Essa minha filha que tá aqui, ela era pequena, e ela assistia meus cursos de psicanálise, que era muito boa, né? Falava de Jesus, mas não tinha essa experiência com Jesus, essa intimidade que eu tenho hoje. E, de repente, eu dava bronca nela, né? Um dia, ela e a irmã dela, que eu levava para a escola, e elas ficavam ouvindo, né? Ela foi aprendendo, né? Um dia eu tava brigando, tava dizendo não sei o quê, ela foi pro interior, aí viu minha irmã, a Lúcia, né? Que ela tinha idade para ser minha mãe, ela me educou, falar a mesma palavra. Aí as duas chegaram, você é igual a tia Lúcia. Eu olhei assim, cara, ela fala a mesma coisa, mas não tinha nada a ver com o amor de Jesus, entende? Não? Sim. Aí, por exemplo, eu fiz a medicina USP, fui do centro acadêmico, mexia com política lá dentro, sempre gostava de política. E aí, cara, eu fui crescendo e mexendo com política, não sei o quê, falando de política, brigando com ela, achando que tá amando, hein? Presta atenção. Buscando a Jesus, fazendo oração, fazendo jejum, tal, não sei o quê, tendo os dons do Espírito e achando que tá lá. Só que em casa, eu entrava no carro, eu ligava a CBN, Jovem Pan e política. Só política reclamando. Política é do mundo externo, não tem a ver com o mundo interno, nem com o plano de Deus na nossa vida, mas a gente é influenciado por os gatilhos aí do mundo natural. Pois bem, eu buscando o reino de Deus, mas dentro de casa o que vinha é o mundo natural. Então, mas eu preciso saber de política, mas eu preciso fazer isso aqui. Pô, para com isso, põe um louvor, põe uma música, põe qualquer coisa, você tá ficando maluco. Não tô, você tá, pum, quase bati o carro, sabe? Mas um dia eu fui lá pro interior também. A minha mãe, que dizia que não ouvia, ela faleceu com 96 anos, mas ela já tinha, sei lá quantos anos, já era bem velhinha, porque isso não parece faz tempo, mas não faz tanto tempo, né? Aí eu falando lá, falo assim, aqui eu casei com ele no começo do casamento, porque já tinha parado de falar de política, né? Aí ela chegou, no começo do casamento a gente brigou muitos anos aí, porque ele só falava de política dentro de casa. A minha mãe falou, igualzinho o pai dele só falava disso. Assim. Disse que não ia votar em ninguém, porque político não presta. Eu falava isso. Aí a minha mãe falou assim, nossa, meu pai... o pai dele falava assim, exatamente a mesma frase. Eu falei, gente, eu achei que era minha inteligência, minha intuição. Não, eu era papagaio de pirata. Sim. É quando Jesus fala para os fariseus, vocês dizem que faz o que Abraão fez. Abraão não fez nada disso, não. Vocês estão tentando me matar, vocês estão fazendo as coisas que seus pais fizeram. Aí vem um ensinamento de Jesus muito grande. Então, assim, o Pai está em mim, eu estou nele, nós somos únicos. Quer dizer, dentro de Jesus está o Pai estava lá, o Pai está aqui, e eles eram únicos. Eu costumo brincar assim, o seu minor está aqui dentro, eu pareço com ele. Ora, eu não pareço que eu quero ser igual a Jesus, ora eu estou brigando que nem o seu minor, a dona Haruka, ora aparece, ora vai embora, ora aparece. Cara, foi uma vida inteira brigando, né? E olhando para mim mesmo, brigando com essas forças. Sim. Que faziam com que eu quisesse amar, mas estava em conflito com o pai dela, com a mãe dela, porque isso é o casamento. Né? Eu costumo falar assim, a gente casa, mas o casamento é muito bom, né? Mas a gente casa para ser feliz, ter um propósito, que eu falei. Só que a hora que nós nos unimos, aí a parentada, tudo vem aqui, ó. E essa parentada também está na Bíblia. Vem no comportamento, né? Sim. Quando, às vezes, eu falo assim para as pessoas, casamento é de Deus e é só por Deus mesmo. Por quê? Deus trouxe para mim um cidadão que vai fazer exatamente o que me incomoda.
certeira. Por quê? Se ele não fizer o que me incomoda, não tem como eu evoluir. Muito bom. Se o que me incomoda for um amigo, eu troco de amigo. Se o que me incomoda é alguma coisa no trabalho, eu troco de trabalho. Então, tem a possibilidade de trocar. Mas se é uma pessoa que eu amo, eu escolhi para caminhar junto, o pai das minhas filhas, não dá para trocar tão fácil assim. Então, a gente tem que trabalhar para superar isso. E é onde vem esses incômodos, que é uma possibilidade de crescimento. Muito bom. Porque, por exemplo, o que me incomoda nele, tem muita coisa que me incomoda nele. Hoje, graças a Deus, já está mais consciente. Então incomoda menos. Mas tem muitas coisas que incomodam nele que já me incomodava antes de eu conhecê-lo. Então, o incômodo diz da pessoa. Então, o meu incômodo com ele diz de mim. Eu me incomodo com isso. Não adianta ele parar, porque o outro que fizer vai me incomodar também. Né? E o contrário. As coisas que eu faço que incomodam ele, já incomodava ele, porque diz dele antes de eu existir. Eu só sou um gatilho, que a gente fala, né? Algo para trazer lá do fundo alguma coisa que te incomoda para você evoluir. Trabalhar isso, resolver e evoluir para ser um filho melhor para Deus, né? Sim. E em cima diminuindo esses incômodos, a gente consegue ter mais portas abertas para entender esse amor de Jesus. Então, se eu entendo o meu incômodo com ele, fica fácil. Se ele fizer, eu dou outra face, porque não me incomoda mais. Sim. Entendeu? Esses incômodos do casamento são oportunidades de graça, da graça de Deus, para que a gente tenha acesso a lugares profundos do nosso coração. Com certeza, porque Deus permite. E Ele vai trazer exatamente aquela pessoa que tem tudo que eu gosto, mas também tem algumas coisas que me perturbam. E é essa possibilidade de evolução. É fantástico. Sim. E hoje eu me considero família é importante, viu, Júnior? uma pessoa melhor. Porque a Bíblia diz, né, para você ir de reproduzir, o homem deixará pai e mãe, unirá só a sua esposa para fazer uma só carne. E aí essas passagens são lindas, né? Porque a gente não era uma só carne, era uma família inteira aqui, uma família inteira lá. E aí vem a psicanálise com a terapia desse acesso num lugar mais profundo, que a gente chama de pulsão. Vinha os pulsões, vinha os impulsos cerebrais, mentais, que vinha trazer as contendas. Então, racionalmente, eu quero o amor de Deus, eu quero seguir a Jesus, mas emocionalmente é o contrário. Então, Paulo vivia esse conflito, né? Então, agora, a questão muito importante de família é que família, em geral, a gente tem fruto. Fruto o quê? Para você ter família, você precisa casar e ter um objetivo de ter família e ter filho, senão vira sócio, vira amiga, vira qualquer coisa. Né? Mesmo que eu tenha a impossibilidade de ter um filho biológico, eu posso adotar. Por que eu digo a importância de um filho? Porque foi através das minhas filhas, porque da mesma forma que está imitando o lado bom do meu pai, claro, eles foram excelentes, tanto é que eu sou cristão hoje, eu tenho meus valores por causa dos meus pais. Né? Então, quem nos está assistindo tem o lado bom. Só que junto com o lado bom veio o lado ruim, que é o Satanás plantando joio ao longo da nossa vida, que fica no nosso inconsciente, que sai na hora que a gente não quer. Só que quando isso sai no meio da família, como ela disse, é bom frisar, né? Quando eu fiz o propósito, falei, quero ter uma família, quando eu brigava com ela, ele passava, não, você vai embora. Porque a gente passa por esses perrengues, né? Aí eu olhava para as minhas filhas e ficava, o que eu vou fazer com elas? Não, vamos insistir aí, vamos dar uma família, porque eu preciso dar uma educação que não é só apenas do mundo aí, né? De dar educação, pagar uma ótima escola, e os professores, os influencers, estão educando a cabeça dela. Então, o que acontece? Aí vem o grande lance. Eu começava a ver minhas filhas imitando o meu lado negativo. Eu brigava com elas, e falava, cara, mas isso aqui sou eu que faço. Mas eu faço de maneira inconsciente, então peraí, eu vou trazer o consciente, vou brigar contra esses impulsos e vou mudar. Então, se eu casei com ela, e geralmente isso acontece, né? Depois de certo tempo de casado, né? Isso é conflito de casamento, acontece. Então, aquele amor mais racional do que a gente via vai para baixo, aí esfria, e aí vem as contas a pagar, contas a receber, e a gente fica mais preocupado com o mundo natural do que o reino de Deus. Presta atenção nessa definição que é bem interessante. Então, de repente, quando nós temos filhos, nós tivemos 4, o que acontece? Em vez de começar a querer mudar ela, Deus começou falando, tá vendo? Tá igual? Muda você. Muda você. Aí eu comecei a investir
naquilo que é mais importante, que é a mudança pessoal. Porque Jesus disse, cada um pega a sua cruz e me siga. Mas a minha cruz não é a minha esposa, não é meus filhos. Aquela doença que tá aqui, que eu tenho que mudar, entende? Só que no mundo natural, o que é? Meu pai, ele me moldou da forma dele. Minha mãe, da forma dela, tanto é que eu imito. E quando a gente cresce, a gente pega esse modelo de querer mudar tudo, moldar as pessoas à nossa maneira de pensar, eu virei o cara chato, queria moldar a vida dela. Quando eu estava namorando, não queria mudar nada, queria estar com ela. Casou, dançou, porque aí eu quero, pô, você tá errado. Aí não encaixa no modelo, entende? Sim. O único modelo que eu costumo dizer, e é importante dar esse conselho breve, né? Que eu trouxe uma moralidade do meu pai, que para essa família foi excelente. Ela trouxe a moralidade do pai dela, não que existe coisa moral, mas veja bem os valores, a forma de agir o mundo. Inclusive, ela não é totalmente igual ao pai dela, ela pegou esses valores, já criou dela, porque a geração vai mudando. E aí vem a moralidade de cada um. Então, cada um que nos assiste tem uma moral. Mas a sua moral é diferente da sua esposa, que é diferente dos seus filhos, porque a nossa mente vai sendo influenciada por um monte de coisa. E o que acontece? Aí vem um conceito muito importante que mudou a minha vida. Eu falei, cara, a moralidade não une as pessoas. A única coisa que vai unir as pessoas e é universal é uma palavra chamada ética. Cara, eu ouvi essa palavra na filosofia, que eu tenho um amigo filósofo, fiz curso de filosofia com ele. Ética. Eu falei, cara, esse negócio não entrou. Um dia Deus falou assim, ética é muito simples, cara. A única ética que une todos os povos é o amor de Jesus. Porque é inquestionável o amor de Jesus. Não tem como uma pessoa que te ensina, se alguém te bater na cara, você der a outra. Isso não está na cultura. Se alguém te roubar aí o seu iPhone, dê o seu MacBook. Isso não está na cultura, isso não tem a ver com a moral. Entende? Ama o seu inimigo. Eu falo, você vai amar a sua esposa. E o cara, putz, mas agora tá difícil. Entende? Não é inimigo. Pô, mas a esposa vira inimigo. Ama o seu inimigo, ama a sua esposa. Cara, não dá. Entende que amar nesse contexto de Jesus é uma coisa que não é moral. É uma ética universal. Sim. Que é inquestionável. Porque se você me bater, eu falo, sobrenatural, mesmo assim, eu te amo. Muito entende? Não? É uma ética que, com certeza, você bate em mim, eu vou continuar te amando, eu olhar para você, vou embora, seguir meu caminho, vou tocar minha vida, vou crescer, e você vai falar, cara, eu não te feri. Sim. E um belo dia eu te encontro, e aí? Nossa, desculpa, aquele dia eu te bati, rapaz, eu tava com a cabeça aqui. Não, irmão, aquele dia foi muito bom, cara, porque aquele dia eu exerci o amor de Jesus. Sim. Então, o que eu aprendi dentro desses muitos conceitos de amor? Né? O amor não quer mudar o outro. O amor quer mudar a si mesmo. A transformação é minha. Né? E Jesus me convida todo dia. Pegue, meu jugo é suave, meu fardo é leve. Sabe por que jugo é suave e o fardo é leve? Porque eu não preciso mudar o outro. O poder é pesado tentar mudar o outro, né? É muito. Mudar o mundo, então, não. Ser narcisista é terrível. Né? Essa palavra que o pessoal usa aí. Ser narcisista é terrível, porque o narcisista quer mudar o mundo, quer que o mundo cicle na barriga dele. Dá até dó dessas pessoas, porque ele não conhece o amor de Jesus. E nessa questão de família, que é importante, as pessoas estão separando junto. Então, não vou colocar isso do meu TDAH, que vem isso na minha cabeça para colocar a pessoa aqui. É assim, cara, o mundo está separando e não dá chance para que o amor de Jesus habite a mente e o coração das pessoas. Não dá tempo para a pessoa se transformar. Te dar um exemplo aqui para ficar mais fácil o entendimento, tá? Então, quando a gente casou, ele veio de uma família de 16, então uma família grande. Então, imagina, o pai dele, para organizar, colocava tudo em armários. Tá? Meus pais são comerciantes. Meu pai era parceleiro, minha mãe tinha um bazar. Comércio, se você não deixar tudo exposto, não vende. Tá? Não dá para guardar tudo, deixar escondido, porque a pessoa vai comprar, ela olha e fala, nossa, eu preciso disso. Ela nem lembrava, mas ela quer. Então, é tudo exposto. Imagina quando a gente casou, a minha dinâmica é deixar tudo exposto e a dele é guardar tudo. Tirar tudo da frente. Só que, olha que legal, a criança cresce nesse ambiente, mas ela não sabe por quê. Então, eu estava acostumada a ver tudo espalhado, mas ok, não me incomodava estar espalhado. E ele cresceu vendo tudo fora do alcance, tudo guardado, tá? Aí, em casa, eu deixava espalhado, ele vinha e botava em armário. Então, toda hora ele ficava fazendo armário. Qual que é a diferença? E aí, vinha briga, tá? Conflitos. Então, eu falava assim, pô, seu pai tá guardando tudo. Não, era um comportamento dele.
E aí, o que acontece? A gente brigava muito, porque ele queria que eu guardasse e eu sou assim, ó. Sabe aquela coisa de bagunça organizada? Ok. Eu pago as contas. Então, tem uma conta de luz, eu deixo aqui no canto da mesa. Se tira aquela conta da minha frente, eu esqueço de pagar. Tá ali, né? Teria que ter uma outra dinâmica, mas é aquela que tinha no momento. Tirou da frente. Ele não guardava, ele escondia. Ele só tirava da vista e jogava em qualquer armário. Quando eu precisava, eu falava, cadê tal coisa? Ah, não sei. Aí tinha que tirar tudo de novo. Então, estava escondido, mas não estava organizado. Hoje, o que a gente consegue é minimamente saber que cada coisa tem que ter o seu lugar e aquele é o lugar daquela coisa. Então, não está bagunçado, mas sabemos onde está. Isso é uma evolução. O que ele fez para eu perceber isso? Então, estava lá tudo bagunçado, tudo à vista, exposto. E ele parou de guardar. Parou de guardar. Simples assim. Parou de se incomodar. E aí a coisa foi crescendo. Eu tenho 4 filhas, imagina, tá aquela coisa tudo espalhada. Aí chega uma da escola, joga a mochila e o casaco. Aí chega outra, mochila, o casaco e não sei o quê. Né? Todo mundo foi jogando. Chegou uma hora, não tinha mais onde pôr as coisas. Gente, para. E aí o que eu percebi? Não é que a bagunça não me incomoda. É um nível diferente. Então, a minha tolerância é um pouquinho maior, mas ela existe. E aí, quando eu percebi, falei, nossa, eu também não gosto de coisa bagunçada, né? E foi interessante uma vez que a minha filha, então assim, eu falava assim para elas, olha, ambiente comum, eu quero organizado. O quarto de vocês se vira. Vê com a sua irmã aí, como é que vocês vão arrumar e ok. E eu fechava a porta, não sou obrigada a ver bagunça, né? Eu fechava a porta. E aí, uma vez a minha filha estava lá fazendo um trabalho de escola, ela amassava papel e jogava no chão. Então, dava errado, ela amassava e jogava no chão. E ela me chamou para ver uma coisa no computador. Eu entrei, imagina quando você vai, assim, meio que fugindo daquela bagunça para achar um pedaço de chão ali. Eu entrei lá, mas estava muita sujeira no chão. E eu tava com uma bala, sei lá, alguma coisa assim. E aí, sem querer, eu acabei jogando, porque tava tudo no chão mesmo. Ela ficou muito brava. Mãe, você jogou? Eu falei, nossa, o quê? Você jogou o papel aí? Ai, nossa, filha, nem percebi, desculpa. Eu peguei o meu papel e saí do quarto. Aí, depois eu voltei, olhei para trás, ela estava recolhendo os outros papéis, porque mesmo ela não tinha percebido. Então, isso é uma coisa interessante. A gente faz as coisas, às vezes isso provoca um incômodo no outro, mas quem faz, às vezes, não percebe que fez. Sim. E o outro fica incomodado, não sabe identificar exatamente qual é o incômodo para chegar e falar assim, olha, você fez tal coisa, isso que você fez me incomodou. A gente já joga tudo em cima do outro, foi você! E aí dá briga, né? Sim, e os relacionamentos estão muito baseados nisso. Eu vou colocar Jesus nessa história, né? Entenda que eu veio de uma família que meu pai me colocou uma lei. É boa a lei? Perfeita, a lei é correta. Eu tenho que organizar minha casa, eu fazia um monte de armário, você não tem noção, cara. Armário gigantesco, fazia assim, depois ia ver, tá tudo vazio, porque ficava tudo espalhado. Aumentei o tamanho da minha casa, aumentei o tamanho, continuava lá. Deus fala, cara... E eu não entendia o que Deus queria falar, mas a única coisa que eu vi uma voz assim, tipo, deixa aí. Porque é sutil, né? Não é assim uma aula, tá. Mas o deixa aí que vem e a gente cumprir isso que Deus está falando no meu íntimo, passava pela lei do meu pai. Daquele aprendizado do meu pai, da minha religião que eu vim, que eu tinha que fazer, que eu tinha que deixar organizado. A minha irmã Lúcia organizava junto comigo, que ela que cuidava de mim. Então, veja bem, a lei é boa, perfeita, ótimo, mas no mundo natural é assim. Só que quando eu encontro com uma lei, depois eu encontro com a minha esposa, que vem de uma outra cultura, e no caso, não só a cultura, do cérebro dela, que organiza a casa, e eu... Na minha cabeça eu estava guardando, que nem criança, né? Botava lá no armário e criança não quer nem saber. Porque o pai mandou, né? Então tinha uma lei, meu pai mandava, eu estava lá. E eu ficava desesperado porque eu tinha que guardar. Mas por que, rapaz? Qual é essa angústia? Mas eu ficava angustiado. Aí o que acontecia? Aí encontrava outra pessoa com outra lei, com outro modo de vida. O que tinha de Jesus aí? Nada, só tinha ira, contenda, briga, decepções, vontade de ir embora, vontade de você cair, sair correndo, porque a angústia era tamanha. Não tinha toque, sabe, de limpeza, mas tinha um negócio assim que... Né, era o incômodo. Um incômodo. Que mas revelava um aspecto até muito bom da personalidade, mas que era rígido, né? É rígido. E que precisava da leveza de Cristo, né? Exatamente. Porque Jesus veio exatamente, né? Muitas pessoas vivem a lei.
e fica batendo na lei, mas e o amor de Jesus, entende? A compreensão, o diálogo e tudo mais. Mas a misericórdia de Deus na nossa vida é que ambos fomos alcançados por essa consciência maior que está dentro da Bíblia, né? E o mais importante é assim, eu sou cientista, eu tenho que ver para crer. Então, eu fui estudar a psicanálise, a neurociência, e a neurociência também mudou minha vida. Então, a neurociência foi evoluindo. Aí eu descobri com Freud que existe um cérebro do sistema límbico lá no centro do cérebro que guarda as memórias da infância e que vem os atos falhos. Então, os atos falhos freudianos, que é clássico para quem estuda psicanálise, essas coisas. Eu não quero brigar, mas estou brigando. Então, eu fui fazer terapia e observei que eu estava imitando meu pai, e não conseguia parar de imitar meu pai, minha mãe, dentro dessas leis. E muita gente que a gente ouve aqui está nessas questões. Aí o que acontece? Em Mateus 10, 34, Jesus diz assim, não pense que vim trazer paz à terra. Cara, eu vim trazer uma espada. Eu vim separar o Pedro do seu pai, o Pedro da sua mãe, o Pedro da sua esposa, o Pedro da sua filha. Porque por nome da minha filha, que minha filha tem que dar uma educação, estava preocupado com um monte de coisa na minha cabeça. E estava preocupado que o vizinho vai entrar, vai ver essa bagunça. Cara, onde estava Jesus? E Jesus diz, eu vim separar o Pedro de todo mundo. Cara, eu olhava para dentro de mim e falava, tá difícil, Senhor. Se você tiver mais amor pelo seu pai, pela sua mãe, por essa educação, você não é digno de ser meu discípulo. E eu falei, cara, eu quero ser discípulo de Jesus, mas tá difícil. Se você se agarrar a isso, esse conceito legalista que é bom, você vai perder a sua vida. Eu estava perdendo não só a minha vida, mas o meu casamento. Sim. Meu Deus, que profundo isso, né? Sim. Que quando Jesus fala dessa espada, dessa é a palavra, separação, a palavra que vai separar você de pessoas que você ama, não é para uma separar pessoas, de divorciar de pessoas. Exato. Boa nova. Para você ser quem você é nele, né? Para dar a verdadeira identidade que você é. Porque se você estiver agarrado com seu pai, com a sua mãe... Com conceitos que aprendeu deles. Com os conceitos, com as marcas e as heranças emocionais que vêm do pai, do Adão, do natural, né? A gente não vai conseguir viver a herança do Cristo. Exatamente. Que está sendo formado em nós, né? Muito profundo isso. E para talvez gente que não tenha tanta familiaridade com o termo... O que é a psicanálise? Porque nós vamos falar de psicanálise cristã, inclusive. Deixa eu mostrar aqui um presente que eu recebi do Instituto tem um copinho dentro Onari. Tem uma canequinha aí. Chique. Uma canequinha com... Um folderzinho. Tem uma caneta, tem um bloquinho. Mas... Expliquem para quem não tem, assim, nenhum nível de compreensão, mas já ouviu o termo, mas nunca estudou o que é a psicanálise e o que ela estuda, como é que ela se desenvolve. Eu vou partir do conhecimento de quem ouve esse programa. Dentro das igrejas, quando eu cheguei, em todas as igrejas praticamente, eles não queriam saber da minha pessoa como psiquiatra, como psicanalista, como estudioso, enfim... Tudo era espiritual. E você sabe disso, até pouco tempo atrás. Olha, você está sofrendo, está angustiado, está ansioso, está aí perturbado, é falta de oração, falta de jejum, falta de cair de joelho. E muitas vezes as pessoas estão de joelho ralado, já estão pedindo, pelo amor de Deus, perdendo a fé. Isso é verdade. Isso é verdade. Você conhece um monte de gente assim. E eu ficava assim, puxa vida, né? Cara, por que isso tá aí acontecendo? E acontecia comigo, eu via nas pessoas, mas as pessoas estão desesperadas para entrar no reino de Deus e ter paz. Essa é a grande verdade. Todo mundo está em busca de paz. Essa paz, particularmente, que transcende qualquer compreensão humana. Só como é que você não reage? Perguntavam para mim, você não vai reagir? Isso, o cara tá roubando. Tudo bem, né? De você ficar com Jesus, entende? Não... Então, veja bem, essas questões estavam dentro da igreja e eu tentava entrar nas igrejas, não conseguia. Eles não queriam saber de psicanálise, mas eu vou dizer o que é psicanálise. É a parte que não é espiritual. É a parte que não é espiritual. O que é psiquiatria? O que não é espiritual e é físico. O psiquiatra estuda a fisiologia do cérebro e dos neurotransmissores, quer dizer, a bioquímica cerebral que importuna as pessoas, né, e como funciona a arquitetura do cérebro. A psicanálise, a psique, é o lado invisível.
Por que durante muitos anos, e graças a Deus, depois que eu comecei a bater na internet com psicanálise cristã, hoje eu vejo muitos apóstolos, muitos pastores, muitos religiosos indo para a psicanálise. Isso para mim é uma felicidade. Está aqui uma felicidade. Uma oportunidade de falar uma coisa muito importante, que é a mente humana. A mente humana é tão invisível quanto o mundo espiritual. Você não palpa, você é médico, você não palpa. Onde está a sua consciência? Está aqui, está ali, não está na internet, está numa rede neural dentro de você que nem se localiza dentro do seu cérebro. Tanto é que um conceito de morte cerebral vai dizer, cara, o cara não tem mais solução porque ficou sem atividade elétrica cerebral, onde mora, na verdade, a nossa consciência, o nosso eu, o nosso ego. E aí, cara, quem que é o culpado? Se não é espiritual, mas não acontece nada, e a gente vê muitos pastores se suicidando aí, porque não consegue, né? Só com conceito, e é a grande alegria que eu vejo que as pessoas estão em busca de conhecimento. Que conhecimento é esse? Em Mateus capítulo 4, Jesus andava por toda a Galileia, fazendo 3 coisas: ensinando sobre o reino de Deus, pregando sobre o reino de Deus, ensinando as pessoas, né, a viverem, e tratando enfermidade. E qual é essa enfermidade? Lá para frente ele vai dizer assim, vai curar os endemoniados, que é demônio, que é espiritual, os lunáticos. Os lunáticos está diferente de endemoniado. Pô, você está perturbado, pô, você é um lunático. Mas não está endemoniado, você está perturbado, você está perdido na sua vida. Não é demônio. Que é psíquico. E os paralíticos. Então, paralítico o que é? Para quem estuda cérebro, é a parte física cerebral. Físico, mental e espiritual. Tanto é que lunático, eu não sei se você estudou psiquiatria, mas antigamente virava lua, esquizofrênico, que não tinha tratamento, os caras ficavam todos doidos, né? Porque era influenciado por essa lua, por isso chamado de lunático, inclusive, e vivia no mundo da lua aí, né? Mas vamos lá. Então, veja bem, isso é bíblico. Cara, mas por que as pessoas ficavam lá, né, se agarrando no conceito espiritual? Porque houve uma cisão. Antigamente, as pessoas achavam que tudo era espiritual, fazia lá o xamã, enfim, fazia as oferendas, ofertas, é clássico. Então, é fundar as religiões, depois vem Jesus, né, em cima dos cerimoniais e tudo mais, e aí vai se estruturando, mas a religião não deu resposta para o sofrimento humano. Não deu resposta. Então veio a era da ciência. Hoje, infelizmente, eu digo, a ciência trouxe muitas vantagens sobre a psicofarmacologia, que são os medicamentos, com certeza absoluta. A neurociência evoluiu o estudo do cérebro a ponto de a gente saber onde estão as questões de memória, como acessar a memória, que faz parte hoje do método ONAR que nós desenvolvemos, através da neurociência, com certeza absoluta. Então, a ciência evoluiu, só que, veja bem, eu digo assim, eu fui cientista, eu fui estudando tudo até coisa, né? Uma ciência observacional, que eu sou muito observador, né? E mesmo assim, a ciência também não deu resposta para o sofrimento humano. Porque eu vejo que o mundo, hoje nós estamos 2000 anos depois de Jesus Cristo. Na época de Jesus, as pessoas já estavam se afastando de Jesus. Entende? Não? Quanto mais tempo leva, as pessoas estão ficando mais perdidas. Você vê como é que o mundo está evoluindo para a apostasia, sabendo que, né, as Américas foram colonizadas por pessoas cristãs, tanto a América do Norte quanto a América do Sul, e as igrejas estão fechando. Não é por quê? Porque as pessoas estão buscando resposta agora nos influencers. Cara, só que isso não é verdade, isso é uma mentira, uma ilusão, né? Você pratica aqui, cai ali. E onde está a resposta para tanto sofrimento? Né? Então, eu fui estudar Freud, cara, como psicanalista, eu acessava o inconsciente, cara, até ele descobrir. E Freud fez um favor, entre aspas, de não ter uma vida espiritual. Ele descreveu as mazelas humanas. O que é mazela humana? Tudo isso que você está vendo. A raiva, a destruição, né? As pessoas hoje descontentes aí, falam, você é recalcado. Aí as pessoas, então, você está ansioso, está angustiado, está recalcado. Então, vamos desrecalcar, que é o mundo moderno. Aí, só que saiu o verdadeiro demônio, que são as pessoas que estão lá quebrando, brigando. Eu vejo assim, acho que os demônios estão assistindo, né? Pô, o cara tá pedindo. Mas, assim, então, Freud descreveu esse nosso lado negro da sombra, aí vem Jung falando das sombras e tudo mais. Mas o que acontece? Eu ficava angustiado, porque mesmo acessando o inconsciente, fala, cara, tá vendo que você está imitando seu pai com a sua esposa? Eu comecei a ver isso, eu comecei a entender isso, brigar comigo mesmo, mas não conseguia,
mudar absolutamente nada. Então, mesmo sendo freudiano na época, mesmo estudando psiquiatria, nunca precisei tomar remédio, porque não era, assim, necessário medicar, mas os impulsos da ira vinham. Então, essa ira estava habitando em mim. Por mais que eu quisesse amar, a ira estava preponderando. Então, amor e ódio, amor e ódio. Então, a hora que ela frustrava, vinha o ódio. E o ódio habita o meu inconsciente. Da onde veio tamanha fúria? Não sei. Por que você está brigando comigo? Não sei. Ficar meia hora brigando, depois, por que você está brigando? Não sei. É verdade, muitos casais têm esse lance aí. Ou às vezes descobri que era a mesma coisa. Tô falando a mesma coisa, tô brigando. Estão falando a mesma coisa de jeito diferente e estão brigando. Estão brigando. Exatamente. Então, as pessoas que nos assistem estão vendo isso na realidade. Então, a psicanálise me ajudou a descobrir que eu sou um a compreender esse lado que não é espiritual, mas que habita a alma também. Isso. Sim. Que está ali no inconsciente, Exatamente. porque nós somos seres espirituais, mas não somos só espirituais, né? Sim. Quando Com Jesus certeza. diz que é nascido da carne é carne, que é nascido do espírito é espírito, está dizendo que nós temos essas duas Sim, naturezas que coabitam, né? Com certeza. Nós somos seres espirituais, mas somos seres naturais também. Sim. Temos essas naturezas coexistindo e nós precisamos cuidar de Sim. toda ela, né? O dualismo, a separação entre o que é espiritual é de Deus e o que é material, esse Deus não... Ou não existe até nessa fragmentação, essa cisão, sempre fez muito mal pra gente, Sim, adoeceu muito mal. a gente E continua. e continua adoecendo. E aí... Então, mas a Freud não teve um estudo da espiritualidade. Então, ele Uhum. descreveu as mazelas. Sim. Então, ficou faltando uma parte Freud muito não importante. completa. Por isso até Não a completa. crítica de muitos líderes cristãos, teológica, muitos aspectos da psicanálise, porque... Nem o ser humano vai completar. Só Jesus. Exatamente. Ela só mostra uma parte do problema, ela não Sim, mostra a sim, solução, Isso, né? Sim, exatamente. É como se fosse uma lanterna. Ele está olhando aqui. A psicanálise Aí não é a outro vai- resposta, né? A É resposta é Cristo. A resposta Sim. é Cristo. Mas ela ajuda a gente a fazer as perguntas Com Sim, certeza. certas, né? Porque a exatamente. psicanálise, você vai olhar aqui, ó. Vai iluminar esse lado. Uhum. Mas Jesus ilumina todo. Sim. Ele é a luz do mundo. Mas peraí. Aí faltou. O que aconteceu? Putz, eu estava atendendo muita gente já na saúde mental, frustrado. Eu falei, vou fazer pós-graduação de psiquiatria. Fiquei 6 anos na psiquiatria, cara. 6 anos ali, ó, direto, até fazendo estágio, vindo para o hospital, trabalhando no CAPS. Trabalhei 5 anos de CAPS, álcool e droga aí. Só que eu peguei uma ferramenta que o ódio é uma pessoa assim também. Uhum. Então, um olha aqui, outro olha aqui. Tudo bem, eu estava estudando sobre Jesus, mas dentro de mim não tinha uma definição do que era Jesus. Claro, e eu via o sofrimento. Então, eu ficava frustrado. Falei, essa daqui chegou um dia chorando, né? Putz, eu não... O que eu vou fazer? Não dá para fazer nada, não sei o quê. Pra quê, Deus? Então, olha que legal. Ele fez esse monte de curso, mas as pós eu fazia junto. Então, Aham. tem também, basicamente, a mesma formação. Tudo junto, vocês É, dois. Isso. Que Então, a demais, gente hein? sempre vai junto de mochilinha. Eu sou mochilinha dele. Desde o primeiro dia Então, da faculdade, mesmo juntinhos. na formação, na faculdade ainda, quando chamavam ele para auxiliar uma cirurgia, às vezes chamava de madrugada, né? Ele ia e eu ia E junto. você ia atrás. Eu ia junto, fazendo companhia. Às vezes a gente tava no jantar à noite, então eu ia junto. Aí eu brincava com ele assim, pros colegas, né, que chamavam ele, falava, ó, chame o Pedro, leve grátis a Midori. Porque às vezes acabava entrando também em cirurgia, né? Como instrumentadora, como segundo auxiliar, sei lá. Legal. Então, toda a trajetória. A gente fez junto, eu tinha Unidos. parceiro. Muito bom, muito bom. Aí faltava o quê? O lado espiritual. Sim. Eu falei, cara, além do meu casamento estar indo à bancarrota, quando eu comecei a entender Jesus e aplicar na minha vida, começou a melhorar. Sim. Então, eu comecei a ver que a Bíblia, na verdade, dá uma visão um pouco mais completa. Aí vem a famosa ensinamento de Jesus, né? Esse famoso. Ninguém vai tirar o cisco do outro se você tem uma trave. Eu tinha uma Sim. trave. Então, eu fui tirando as traves. Aí vem uma coisa muito interessante, né? Eu virei um religioso. De bater Bíblia na cabeça dos outros. Olhava lá, meu, você precisa mudar de time aí. Pô, isso aqui não dá certo. Cara, eu achava que o problema estava dentro, eu tinha que levar as pessoas para dentro de um templo físico e tal, não sei o quê. E é claro, muita gente daquela época até se afastou de mim, porque eu achava que aquela religião que eu estava era o melhor do mundo, entende, não? E quem não concorda com aquela religião, com aquela doutrina, né, que você conhece vários dentro da doutrina cristã, as pessoas, tá, tudo bem, mas eu tava brigando, igual Paulo, né? Eu acho que eu sou muito brigante, tava brigando. Cara, mas não adiantava nada, porque ainda faltava muita coisa, porque Deus falando comigo. E aí, ó, começa aqui. Aí, cara, em 2018 tava tão ruim, e todo mundo
querendo que eu montasse a aula de psicanálise, porque eu já estava atuando, e tendo até curas aí e tal, né, na área mental. Eu não quero, mas não teve jeito. Deus falou para mim assim, monta o instituto aí, né, cristão de psicanálise. Em 2018. 2018. Ah. E você vai sair disso aí, vai montar e eu vou te manter. Cara, a minha filha aqui estava fazendo medicina. Gastava 10 mil com ela, 5 mil com a outra, mais 5 mil com outras 2 filhas para ficar mantendo na USP e tal, não sei o quê. Cara, tinha uma dívida de 20 mil reais. E só com os filhos. Só com os faculdade. Filhos, fora 2 carros que a gente tinha acabado de comprar. Enfim, essa história é longa, mas eu editando, Deus chegou para mim e falou assim, sai vocês 2 do emprego, mas monta essa escola assim. Foi bem claro, cuida dos meus, que eu cuido dos seus. Ou seja, eu vi a doença nela, né? Ela tem outra história aí que está dos depoimentos lá do curso, mas eu falo, cara, minhas filhas precisam de cuidado. Mas eu falei, isso vem de Deus ou vem do inimigo querendo que eu perca meu emprego e depois ela não se forme em medicina, outra lá. Cara, mas Deus fez um trabalho tão grande que essa menina tinha ido para o Japão e ela ligou, né? Assim, com o coração apertado, pai, posso ficar mais um ano? Quando ela disse isso, Deus tinha falado para eu sair do meu emprego, ela também. Aí assim, glória a Deus. Porque era 10 mil a menos. Sim. Você tá entendendo? A faculdade estava trancada nesse período. Trancada, e ela ficou mais um ano. Foi o tempo de eu sair do emprego e aí montar o instituto. Mas nesse interim, claro, não sou também... E Deus sempre me ensinou a pensar. A psicanálise me fez pensar. Então, essa mente cientista fala... Essa voz realmente vem de Deus ou eu estou ouvindo errado? Sim. Isso é importante. A fé não é irracional, não é ilógica, não é burra, pelo contrário, né? A fé é supra-racional, ela vai além da nossa razão. Me confirma isso. Exatamente. Da mesma forma que eu disse, né? A voz era assertiva, dizia o futuro por mim, diz até hoje, mas assim, eu sempre tenho que pensar. Quem é que está falando dentro de mim? E a gente pode se confundir, né? Então, falei, se vem de Deus, Deus vai me dar um sinal. Né? Mesmo quando eu ouço, tem muitos profetas que chegam para mim e falam, cara, é isso, vai acontecer. Cara, eu fico assim, legal, né? Mas tudo bem, fui dormir. 1h22 da manhã, Deus me acordou, vai ler Apocalipse, capítulo 5. Cara, eu já li Apocalipse, não entendo nada, Deus, que 1h22 da manhã, que história é essa? Cara, eu fui lá ler, estava escrito assim, Deus, não havia ninguém no mundo para abrir o livro dos 7 selos, que está escrito por fora e por dentro. Depois lá, somente o Cordeiro de Deus para abrir o livro dos 7 selos, ou o pergaminho dos 7 selos. Somente o Cordeiro de Deus. E naquela época, a psicanálise que eu tinha desenvolvido já estava abrindo a mente das pessoas. E eu vasculhando a mente e descobrindo a raiz desses impulsos que levam a fazer tudo ao contrário. Que é a psicanálise. Porque as pessoas querem e não conseguem. Aí eu falei, Deus, é isso. É isso mesmo, então vou fazer isso. Cara, saí de lá, acordei ela, falei, olha, até tem uma amiga que é profeta que disse que a gente ia fazer, eu não queria fazer. Aí eu olhei, tá, agora eu vou fazer porque Deus me acordou 1h22 da manhã. Mandei até o print para ela, né? Aí eu acordei, 6 horas da manhã, ela mostra no celular dela aquele da Bible, né? Que é o versículo do dia. Aí saiu lá, Apocalipse capítulo 6. Vinha um cavalo, né, branco, portando um arco, e... Cara, ninguém vai fugir da ira do Cordeiro, nem rico, nem pobre, nem rei, nem rainha. Todo mundo, não adianta se esconder debaixo da montanha, enfim. Cara, eu olhei aqui e falei, cara, tudo aquilo, na verdade, talvez a gente volte aqui, mas é a descrição cirúrgica do que eu faço do método Onari hoje, de acesso ao inconsciente. Aí eu falei, já que estamos no 6, vamos pro 7. No 7, estavam os 4 cantos do vento do mundo parados, com uma paz. Vindo um cavalo do Oriente. Falei, cara, é comigo mesmo. Do Oriente? É do Oriente, é. Do Oriente sou eu mesmo. Só que o que mais chama atenção, né? Tudo descreve tudo que eu estou fazendo hoje, mas está lá. Que esse método, quem são essas pessoas com o selo de Deus cravado na testa? Então, em paz, com o selo de Deus, com o carimbo de Deus cravado na testa. Cara, e na minha vida, eu estou contando aqui, tinha o carimbo do meu pai. Você olhava para mim, eu estava com o comportamento do meu pai. Era um carimbo do meu pai que você via. É o carimbo da minha mãe, carimbo da tia Lúcia, segundo minhas filhas. Então, você vê o carimbo do seu pai, da sua mãe, mas o carimbo de Deus, somente Jesus. Se eu não colocar Jesus um carimbo aqui, e está lá. Que esse método, que eu estava perguntando, o método que eu tinha que montar uma escola. A mente de Cristo, né? A mente de Cristo, está lá.
iria para os 144 mil das tribos, né, de Israel, que é 12 mil da tribo de Benjamim, enfim, 12 mil, né? Quem são essas pessoas vestidas de branco, assim, portando uma palma? E, na verdade, eu comecei a desenvolver esse método usando um instrumento meio parecido com uma palma, né? Hoje não uso nada, Deus me evoluiu isso aqui, a gente consegue acessar a mente das pessoas muito fácil, mas naquela ocasião, cara, eu falei, cara, isso está falando diretamente com o meu coração, sabe? Foi dia 5 de maio de 2018, dia 6 eu pedi a conta. E aí elas ligaram lá, fizeram no grupo, eu falei, cara, os dois ficaram doidos agora. Já saiu da medicina USP no ano 2000, agora estão pedindo a conta. Agora estão pedindo a conta. Eu não vou mais ser médica, a outra não vai ser mais da propaganda e marketing, todo mundo ali desesperado, cara. Mas Deus cumpriu a promessa, cara. E a escola está crescendo, graças a Deus, entende? Mas a psicanálise, então, vai estudar a mente humana. Essa coisa que são os traumas, que hoje estão muito na moda, falar de trauma, fantasia criada na infância, que o Freud já dizia. Sim. Mas a gente hoje, com a neurociência, a gente sabe que nós temos 3 cérebros. Então, falando um pouco de neurociência que você disse, a neurociência hoje descobriu que nós temos cérebro no córtex frontal, que é o que a gente raciocina, que é o que nos dá vontade, que nós conhecemos Jesus Cristo através desse cérebro evoluído, que é o nosso cérebro racional. Então, o que eu digo, macaco não conhece Jesus. Por mais que você fale, olha Jesus aqui e tal, Jesus... Não vai, porque não tem o córtex. Então, nós temos o córtex. Nós temos o que a gente chama, que tal córtex, que tem o sistema límbico, que é bem no centro do cérebro, e temos o tronco cerebral, que liga ao sistema nervoso, que é autônomo, tem vida própria. Todos os nossos traumas de fantasia estão nessa região do sistema límbico, bem no centro do cérebro, ligado. Eu vou falar um palavrão aqui, né? Depois quem quiser vai estudar, mas a amígdala cerebral. Mas tem um livro famoso do Daniel Goleman, né? Não é a da garganta, não é a do cérebro. É, a inteligência emocional, esse livro ficou famoso. Leia o capítulo 2, que ele fala só lá sobre a amígdala cerebral. Até ele usa um termo, sequestro da amígdala, né? Tá. Aí tá lá a amígdala cerebral, que é um botão de emergência que a gente tem, todos os traumas que a gente passou de iras, que o meu pai disse que eu tenho que obedecer ele, e toda vez que alguém faz a cara do meu pai, eu também fico com medo, e também fico irado igual, e a gente imita, tá tudo no centro do cérebro. E Deus me deu a ferramenta para acessar a amígdala, para desativar essa nossa ansiedade, palpitação, falta de ar, toda vez que as emoções me pegam, que ativa o sistema nervoso autônomo, que é coração, pulmão e as vísceras. E a Bíblia vai dizer que o coração do homem é enganoso. Então, tudo está na Bíblia. Como é que você vai corrigir o coração do homem enganoso? Se não for a psicanálise, eu não conheço outro método, né? A não ser, claro, as pessoas têm aí uma experiência com Deus, com Jesus Cristo. Viver esse Jesus é que vai fazer a diferença. Claro, assim como eu disse, a psicanálise vai olhar um pedaço. Mas se você não olhar, pegar um farol de Jesus Cristo para iluminar o mundo, mas esse mundo interno, entende? É esse mundo interno. Mas à medida que eu comecei a mudar, né? Aí vem várias passagens da Bíblia que realmente são muito importantes, e uma delas, acho que a mais importante, é o Sermão do Monte, né? O Sermão da Montanha. Ou o Sermão da Planície ali para frente em Lucas 6, né? Então, Mateus 5, 6 e 7 e Lucas 6 mudou minha vida, sem dúvida nenhuma. Por quê? Acrescentou agora não só um instrumento para acessar os traumas e fantasias, que tem a raiva. Porque toda vez que eu brigava com ela, ela me deixava com raiva. Mas é o que ela disse. A minha raiva era minha, não tinha a ver nada com ela. Quando alguém fazia a mesma coisa que ela, me vinha raiva do mesmo jeito. Se eu mudar, e Deus falou comigo, não adianta você mudar de esposa, não. O problema é seu, que você tem que mudar seu coração. Mudar seu coração, porque o problema está aí dentro. E é o que o Evangelho vai fazer, né? Ele vai mudar o nosso coração. Sim. Mas para a gente chegar nesse entendimento, porque ninguém muda o que não conhece, né? Até o próprio texto bíblico que diz: examine-se, pois, o homem a si mesmo. A gente precisa de ferramentas para se examinar. E, por vezes, vão ser ferramentas científicas. E um método que nasceu de Deus, mas que usou ferramentas humanas da psicanálise ou de qualquer outro ramo do conhecimento da ciência, pode nos ajudar a conhecer, a encontrar o lugar que é a palavra que vai tratar, é Cristo que vai tratar, mas eu vou precisar de ajuda para chegar lá, né? Ao mesmo tempo que ele fala, entre no seu quarto secreto, então sou eu comigo, tem que fazer essa avaliação, mas também fala, confesse ao irmão, né? Sim. Porque o irmão vai ter um outro ponto de vista. Então, coisas para mim que são absurdas, o outro fala assim, nossa, tá chateada com isso?
Sim, a gente tá sequestrado ali em um mundo interior que quando a gente expõe para alguém, a gente pode ser liberto desse sequestro, né? Até falar, nossa, por que eu me importo tanto com isso e o outro não? E quando surge um incômodo desse, é como se uma luzinha aqui, opa, acendeu aqui, então eu tenho que jogar uma luz ali. Então vai dando possibilidades. Eu não posso desperdiçar isso, né? Essas luzes que se acendem, que a gente geralmente vai fugir, ou vai brigar, ou vai congelar, né? São os lugares onde a gente tem que olhar e falar, opa, acendeu, é a hora de eu mergulhar aí, é a hora de eu entrar dentro do coração para deixar Jesus transformar. Você acabou de falar das três reações do mecanismo de defesa, né? Luta, fuga e congelamento. Luta, fuga e congelamento. E fala um pouco sobre o método Onari. O método é assim, ó, a gente usa muito a questão da memória. Então, muitas pessoas perguntam, é hipnose. Não é hipnose, porque o outro está muito consciente. Ele está acordado, está consciente. É uma técnica de acesso a memórias anteriores e expansão dessa memória. Tá? Então, tem todo um procedimento em cima disso. Mas por quê? Às vezes... Vou exemplificar. Uma vez eu atendi uma senhora que ela tinha uma coisa muito de abandono, rejeição, né? Muito abandono. E ela, racionalmente, não tinha nada que justificasse isso. Porque era uma família de origem, tá? Constituída, os pais não brigavam, briguinhas normais, mas nada absurdo, nunca separaram, não era alcoolista nem nada. Só que tinha essa coisa do abandono. No processo, na técnica mesmo, no método Onari, ela acessou lá de trás uma lembrança, eu falei, a expansão de memória. E a memória fica gravada no neurônio. Então, ela sempre vai estar ali existente. O neurônio, ele guarda todas as informações que seu cérebro captou ao longo da vida. Todas as impressões dos órgãos dos sentidos ficam gravadas nesse neurônio. Cheiro, cor, tudo. E vinculado a essa memória, a sensação física. Tá? Aí ela voltou numa situação que ela devia ter por volta de 2 anos. Criança não tem percepção de tempo, tá? Ela estava ali e ela acordou desesperada, chorando. Então ela me descreveu, ela estava num cercadinho, ela via isso. Ela estava num cercadinho, chorando, desesperada, aquela sensação de abandono, de rejeição absurda, e a TV estava ligada. Então, pedi para ela observar ali, ela ficou um tempo, daí ela foi acalmando. Daí eu posso conversar, porque ela está acordada, né? Ela está lá imersa nessa memória, mas ela estava acordada. Aí eu perguntei assim para ela, você está sozinha? Ela falou, tô. Não tem ninguém aí, mas a TV tá ligada. Tá, você sabe onde você tá? Tô na casa da minha avó. Então ela foi me respondendo, né? Eu perguntava, ela ia lá na lembrança e me trazia a resposta. Não tem ninguém aí? Observa um pouco. Daí ela falou, nossa, minha avó chegou, trouxe uma madeira. E você sabe onde sua mãe tá? Minha mãe foi trabalhar. Né? Então, só com essa lembrança, ela voltou e aí depois eu pude conversar com ela. Ela falou assim, olha, imagina a situação, porque ela tem filhos hoje, né? Imagina a situação. Tá a criança dormindo num cercadinho com a TV ligada, tá? Pra parecer que tem mais gente. Aí a criança acorda, ela resmunga. Vamos imaginar que a avó tá lá no fundo lavando uma roupa. Tá? A criança resmungou, a avó não vai sair correndo. Ela espera ver se a criança acordou mesmo, ou se ela está resmungando, para começar a chorar. Aí eu perguntei assim, para quanto tempo demorou para sua avó chegar depois que você acordou? Ou seja, quanto tempo você ficou chorando aí? Ela falou, acho que uns 5 minutos. Bom, se a avó estava lá no fundo, entre ela acordar, despertar, chorar, a avó ia esquentar uma madeira e trazer para ela, 5 minutos foi rápido. Só que 5 minutos para quem não tem percepção de tempo, é um absurdo, porque é desconfortável. Mesmo a gente no dia a dia, se a gente está numa situação ruim, aquilo parece que o relógio para. E se você está numa situação extremamente satisfatória, voa. Então, assim, 2 horas parece 5 minutos. Por outro lado, 5 minutos pode parecer uma eternidade. E é essa sensação de eterno que o inconsciente traz que ela estava vivenciando. Então, hoje, ela trazia a sensação, mas a origem estava lá. Então, para esta criança que não tem compreensão, não tem entendimento, esse neurônio marcou essa emoção e toda vez que no dia a dia aciona esse gatilho e aciona essa rede, vem essa sensação de abandono, que manifesta no corpo. Uau. Então, a gente consegue trabalhar isso lá de trás, porque hoje ela é uma adulta. Então, ela consegue, ela tem filhos. Hoje ela tem consegue ver. Estrutura cognitiva para trazer edições para essa memória, né? E a criança não tinha. Então, assim, isso que ela está sentindo é uma coisa do passado. Não devia estar ali. Sim. Então, não se aplica.
Né? Não deveria estar ali. E o cérebro, ele consegue ver isso. Falar, eu tô sentindo, mas agora não tá acontecendo nada. Aí eu falo, você tá aqui comigo agora. Isso que você tá sentindo é da sua memória. Sim. Não tá acontecendo nada agora. Então você não apaga essa memória, pelo contrário, você expande fazendo edições, trazendo elementos do presente para o passado. Então ela consegue perceber que agora ela está aqui, isso que ela está sentindo não tem nada no dia a dia que no momento que justifique, e que é uma lembrança lá de trás. Sim. Porque quando a gente consegue trabalhar lá atrás, agora some. Sim. Então quando a gente perdoa o agressor, mas a gente não elimina a agressão que aconteceu no neurônio, que está armazenado lá. Que fica lá na nossa gravado na psique. memória. Isso. Quer ver como é que eu provo isso pra você? Você lembra que você jantou ontem? Lembro. Lembra o que foi? Ontem eu jantei. Que bom. Ontem eu jantei macarrão. Ok. Se você parar nessa memória um pouquinho, você vai lembrar qual foi o molho, se tinha molho ou não tinha, se estava bom de sal, onde você estava, com quem estava, se foi agradável ou não. Você vai ampliando a memória, ok? Hoje é dia 11 de março. Ontem foi dia 10. Você lembrou que você jantou ontem. Se eu falar para você, Jonatas, o que você jantou no dia 10 de março de 2019? Sei lá. Não quer dizer que essa memória não exista, porque se eu tivesse perguntado no dia seguinte, você ia lembrar, como você lembrou de ontem. Qual a diferença? É que a memória de ontem ainda está num local do cérebro que guarda a informação recente, que é o pré-consciente, tá? A de 2019 já está no inconsciente, é uma coisa que você não acessa sozinho. Então, você tem quantos anos? Eu tenho 38. Tá. Você lembra onde você estava quando caiu a Torre Gêmeas? Lembro. Viu? Então, memória lá de trás, mas foi um evento marcante. Então, você consegue trazer. Se você voltar lá mais um pouco, você pode até lembrar mais alguma outra coisa. Mas eventos marcantes a gente guarda na memória. Se dia 10 de março de 2019 tivesse acontecido um super evento, você ia lembrar. Sim. Tá? Então, a mente da gente, ela guarda algumas coisas. Mas ela não guarda tudo, porque ela foi feita para esquecer. Tá? Mas ela tá ali. Então, a memória está no inconsciente, mas ela existe. Então, provar que ela existe, fica fácil a gente conversar com as pessoas e elas entenderem que essa memória existe. E o que eu esqueci não significa que não existe mais. Exatamente. Significa que não está acessível à minha memória. Isso. Mas está lá. Voluntariamente. Sua consciência. Não está acessível pela Na minha consciência. vontade só. Só pela minha vontade eu não vou lembrar. Então, a gente vai associando coisas. Então, vamos dizer que... Olha só que legal. O meu pai é um japonês. E japonês, sério, parece que tá bravo. Então, eu cresci vendo meu pai. Meu pai trabalhava muito, das 5 da manhã até 6 da tarde, em pé, porque era pasteleiro. Todo dia. Então, ele chegava em casa muito cansado. E eu via ele trabalhando super alegre, feliz, conversando com todo mundo, super simpático. E à noite, em casa, deitado no sofá, parecendo que ia morrer. Parecia que tava bravo. Mas ele só tava sério, eu ficar rindo à toa, né? Só que eu era criança, eu queria que ele brincasse comigo, que nem ele brincava com todo mundo o dia inteiro. Então eu achava que eu tinha feito alguma coisa errada. Pensa que eu casei com esse cidadão, que ele sério parece que tá bravo. Japonês, sério, parece que tá bravo. Pronto. É, a impressão Então, que eu imagina, tinha. eu olhava gosto de conversar pra ele. com um monte de gente lá fora. Eu olhava pra ele e eu tinha certeza que eu tinha feito alguma coisa errada. Né? Então, assim, ele não fez nada, ele só tá sério. Mas na minha mente, eu tô te contando isso, mas é porque eu fui descobrir isso depois de terapia, tá? Mas na minha mente, é como se ele tivesse sério, bravo, porque eu tinha feito alguma coisa errada. Essa memória é da infância. Sim. E ela brigar comigo como se eu fosse o pai dela. Sim. Por que você tá assim brigando comigo? Não tô E aí, brigando. vamos- Eu só falei pra você vir aqui pra gente começar a aula. Nessa situação, se eu vou, meu pai só estava descansando, tá? Mas vamos dizer que tivesse algum evento, que ele me deu uma bronca, uma surra, alguma coisa assim, eu poderia perdoá-lo da surra. Então, eu ia me dar super bem com meu pai depois desse evento e tal. Trabalhei meu pai. Eu tinha uma bronca com ele, um ranço. Aí, eu trabalhei isso, perdoei meu pai e ok. Mas projeta ele... ali. Porque a agressão tá ali dentro. A origem foi lá atrás, Aí veio o transferi casamento, pra que é ele. legal. Eu era um monte de O gatilho pra ela. casamento é Isso o é uma mecanismo da gente tratar as agressões Isso, passado. do passado, né? Porque coisas- eles vão trazer pra luz, Isso. né? Ela Por vai isso- ser o gatilho pra me trazer essa ira Por que isso- tá Porque dentro ela de mim. vai no íntimo, né? Porque Sim. o casamento é esse lugar da intimidade.
onde as marcas íntimas vão ser expostas. Quando a nudez vai ser exposta. No Mateus 10:34, ele começa, não pense que vim trazer a paz, vim trazer a espada. Mas quando ele termina, seus maiores inimigos vão estar dentro do seu lar. Ou seja, as pessoas que você tem um afeto, que são importantes para você. Esses vão ser seus maiores inimigos? Não. Esses vão despertar os maiores gatilhos, é isso. Sim. E por graça, porque se você não tivesse fugido desses relacionamentos profundos e íntimos, você pode até viver uma vida mais confortável, mas sem dúvida uma vida traumatizada. Com certeza. E aí, uma vez eu atendi uma moça que ela queria encontrar um namorado. Tá? E ela não conseguia, e o idealizado dela. Eu perguntei para ela, como é que é esse? Ela me descreveu ela, com toda a vida dela, e eu falei assim, como é que é esse namorado que você quer? Ela foi me descrevendo, e eu falei, uai, você quer um igual a você? Você quer um espelho, então? Então, as pessoas hoje estão buscando algo muito igual, mas o algo muito igual é um narcisismo, é eu me relacionar com o meu espelho, eu comigo mesmo, e eu não tenho problema. Agora, como é que eu vou lidar com o outro? Então, não vai ter um enfrentamento, não vai acontecer nada. Exatamente. Não vai ter uma evolução. Exato. Porque o outro vai mostrar o que me falta, né? Exatamente. Se o outro é diferente de mim, vai me mostrar o que me incomoda, o que me falta, o que eu preciso tratar. Para evoluir. E a gente quer mudar o outro, ou quer que o outro se molde a nossa imagem, a nossa semelhança. Mas a gente não quer, de fato, ser transformado. Sim. E quando Romanos 12:2 diz que nós não devemos nos conformar com este mundo, né? É não aceitar esse formato que a gente veio, né? Sim. Então, tem tanta coisa que já tá na minha forma. Sim. E que eu não decidi essa forma, né? Você tem que colocar a forma aqui, ó. A forma aqui, ó. Como um bolo que foi feito numa forma, e na hora que tira da forma, ele tem aquele formato, né? Sim. Uma coisa muito legal que, quando eu falo isso nas aulas, ou mesmo para mim, isso é muito importante, toda vez eu volto nisso. A criança, ela tem um ambiente. Então, imagina assim, o que é um mecanismo de defesa emocional? É alguma coisa contra algo que ela não está acostumada. Mecanismo de defesa é assim, tá? Eu não conheço isso, eu vou primeiro reagir. Vou evitar até eu entender, ok. A criança, por pior que seja o ambiente, é aquilo que ela conhece. Então, vamos dizer que o pai chega em casa alcoolizado ou agressivo. Não que seja bom, não mas que é ela o que goste. Ela tá acostumada. Mas é o que ela conhece. É a forma dela. É o que ela conhece, ok. Então, o que é comum num primeiro momento, depois de um tempo parece que é normal, porque não tem ativação de mecanismo de defesa. Só que quando essa pessoa cresce, isso que era comum, depois ficou normal, parece que é o que tem que ser o certo. Vira um padrão. Isso. Exatamente. Então, você fala assim, meninas que crescem de um lar assim, disfuncional, onde o pai é alcoolizado e agressivo. Qual a chance dela casar com um cidadão que seja igual? Altíssima. Todo mundo devia ser o contrário. Sim. Ela já conhece como é a vida assim. Ela deveria procurar outro tipo. Ok, se ela tiver consciência disso, ela pode até conseguir. Mas se o pai é um parâmetro de homem para a menina, até porque o pai não bebe 24 horas, né? E ele é agressivo com a mãe, ele é alcoolizado, mas a criança vai dormir, a mãe tira de campo. Nem sempre sobra para a criança. E depois que sara da bebedeira, ele vira assim, o príncipe. Faz tudo, tenta agradar todo mundo, mesmo a mulher. Então, tem mulheres que estão em relacionamentos assim e não saem, porque na UBS a gente chegou a atender uma assim, ela fala, mas ele é tão bom, não, só quando ele bebe que ele fica assim. Porque se ele não beber, ele é muito bom. E quando é que ele não bebe? Quando ele tá dormindo. Porque ele acordou, já sai beber. Então, não adianta. Né? Mas essas mulheres têm essa questão do primeiro namorado ser a figura do pai, a chance dela entrar num relacionamento abusivo também aumenta. Porque é aquele cidadão que bate e depois agrada, bate e depois agrada. Né? Ela pode até conhecer ou começar a se relacionar com uma pessoa que não bebe, super fiel, super cristão, super bom, mas vai ser um bom amigo. Não vai dar sabe? Isso é muito interessante. Sim. Muito interessante. A gente observa isso nos relacionamentos. Sim. E nós somos chamados não a aceitar esse formato que a gente recebeu, a falar, né? mas sermos transformados de acordo com a renovação do entendimento, que é isso que vocês fazem lá. Né? Romanos 12:2, e ele ainda fala, né? Prestai o seu culto racional. O culto racional, vamos lá, assim, oração é uma coisa, uma palavra. Mas eu aprendi com meu amigo que é pastor, o Nilcinho, que até me segue, me acompanha. Ele fala assim, orar
ter uma questão de olhar para dentro, de observar a si mesmo e ver as suas necessidades com Deus, e você clamar a Deus, cara, o que está acontecendo comigo? Que é olhar para dentro. Então, a psicanálise, que é o que você vê, é uma ferramenta para olhar para dentro. Sim. O que Deus me deu dentro do método Donário é uma sistematização que eu consigo reproduzir para os meus alunos, um método de olhar para dentro. E um método muito eficaz. Então, assim, transformado pela renovação da vossa mente, eu não vou falar aqui que é um palavrão, mas a mente é complexa. Tem trocentas funções mentais, tem mais de 12, né? Sensação, percepção, representação, conceito, linguagem, juízo crítico, entende? Atenção, memória, afetividade, pensamento, enfim. É muita coisa que tem dentro da mente. E quando nós falamos em questão física, psicanalítica, a gente aprende ali na escola a analisar as funções, aonde está, por que o juízo crítico está distorcido, por que eu estou brigando com ela, por que a minha percepção que eu estou olhando uma pessoa que eu amo está me dando raiva que eu nem sei. Sim. Esse eu não sei que eu estou com raiva, mas eu amo e também odeio, o que acontece nessa ambivalência do ser humano é estudado e é acessado através do método Donário para que ele limpe. Onde está a ambivalência maior do ser humano? O amor e ódio, eu amo o ódio, entende? Então, assim, quando nós tiramos o ódio, a frustração do ser humano e colocamos eles para ter uma experiência no reino de Deus, e aí vem uma transformação muito grande, onde ele vai viver na dependência de Deus, e não daquilo que eu conheci da minha crença científica em Freud, em psiquiatria, que está uma crença muito superior a qualquer coisa que eu conheço. Por exemplo, Paulo diz, né, cara, tudo que eu estudei, eu fui da tribo de Benjamim, fiz circuncisão, fiz sacrifício, fiz jejum, fiz oração, tá, de nada disso adiantou, somente Jesus. Quem chegou nessa conclusão também, né? Salomão, somente Cristo, somente... Sim. Cara, eu fui um cara mais rico, tive um monte de mulher, fui pra noitada, é tudo fiz vazio, besteira. é vaidade. Tudo é vaidade. É uma neblina, um vapor. E isso é mundo natural que a gente começou a falar. Sim. Então, quando você fala de psicanálise cristã, na minha concepção, dentro da minha escola lá, né, psicanálise cristã, e que a gente batalhou para conservar esse nome, porque não é fácil, já tentaram me processar, já tentaram fechar a escola, verdade. Quem é você para fazer Que absurdo, isso é heresia. Sim. Posso fazer, cara, só posso fazer. Porque não é religião, não estou falando de religião. Estou falando de princípios, estou falando de ética de Jesus. É uma ética que transcende qualquer moralidade, né? Então, se você conseguir realmente praticar aquilo, cara, é a coisa mais difícil. Então, por isso até as religiões vão contra o que eu falo, porque muitas pessoas estão pregando o quê? Ritual, para você se salvar lá. Né? O cara fica tão desesperado da salvação que não esquece de olhar do lado. Sim. Então, aí na se verdade, perde aqui, né? Exato. E não vive aqui, é um desrespeito. Eu atendo muita gente que está nessa religiosidade, está achando que está com Deus, mas não consegue chegar e amar o próximo. Sim. Entende? O próximo é ali, ó. Sou eu mesmo. Trazer os princípios eternos pro agora, né? Trazer o sobrenatural para dentro do natural, né? Que é isso aí. É invadir lá, acessar suas memórias talvez mais profundas. Mas tem algumas pessoas que são tão feridas e têm uma autoestima tão baixa, e às vezes por falas de familiares, né, no processo educacional, não vai ser nada, você não presta, você, sabe? E essa pessoa com essa autoestima, com essa crença, porque pensa, criança não tem uma consciência espiritual, tá? Para a criança, quem é Deus? Quem representa Deus? O pai e a mãe. Então, o que os pais falam para essa criança tem peso de lei. Então, às vezes ela cresce, ela tem dificuldade de lidar com Deus porque ela não se sente merecedora. Não que ela não acredite, mas ela fala, não, eu não sou digna. E fecha a porta. Não se permite, entendeu? Sim. Então, ter todo esse trabalho, falar, não, pera, seus pais falaram isso, mas tirar essa lei lá de dentro é um trabalho. E a pessoa tem que querer. Por isso, a psicanálise, a gente só trata quem de verdade quer. Então, não adianta a esposa marcar para o marido, porque ele precisa. Não, se ele não acha que precisa, não vai adiantar nada. Sim. Mesmo Jesus. Jesus só curava quem queria. Ele perguntava, o que você quer? O que você quer? Não é nem se quer. O que você quer? Né? Porque às vezes... Para um cego, ele chega e fala para o cego, o que queres que eu te faça? Exatamente. Ele podia falar, eu quero uma aposentadoria. É claro. Eu quero um cão-guia. Sim, eu quero ver de brisa. Ser curado. Né? Eu quero uma pensão vitalícia. Sim.
Tá, mas se ele quer ser curado, Sim. até nisso, assim, o que você quer ser Sim. curado? Do quê? Porque Jesus tinha uma visão além do Sim, alcance. sim. Ele sabe exatamente o que precisa. Mas se ele ultrapassar o entendimento do outro, isso vai gerar raiva. Sim. Porque frustra. Sim. E Não eu vou era isso que eu precisar queria. da mente de Cristo em mim para me dizer o que eu quero, né? Porque até o meu querer, ele tá corrompido, né? Ele tá Muito, contaminado muito pela queda. no mundo No natural. mundo natural, o meu querer tá corrompido. Sim. Então, eu preciso da mente de Cristo, que é essa mente sobrenatural, para me dizer o que eu quero. E aí eu me submeter agora a um tratamento, a um processo terapêutico. Peraí, é isso que eu quero. Então, se é isso que eu quero, Sim. eu Porque vou o buscar outro, às isso. vezes, na maior boa intenção, querendo ajudar, ele fica invasivo. Uhum. E aí isso vai magoar o Sim, outro. sim, Fala, poxa, eu me desdobrei, fiz isso, me sacrifiquei por você, tarará. Eu falei, eu não sim. pedi, você fez porque quis. Essa porta de mudança só tem maçaneta pro lado de dentro, né? Sim, é E verdade. aí Muito bom. vem a história, né? Então, de como, né, a nossa vida mudou, né? E de como. Eu acho que parte desse culto racional, parte da minha vontade, nós tivemos um propósito realmente, falar, cara, vamos por esse caminho. Deus está ali. Então a gente começou a experimentar o reino de Deus, que está lá em 1 Coríntios 13, que para mim é um dos capítulos mais importantes. Não adianta eu ter o dom, não adianta eu falar língua, não adianta expulsar demônio, não adianta ter cura, não adianta transportar montanha, não adianta nada, né? Porque os dons, as línguas, tudo isso vão se cessar, no final vai ter que restar a fé, a esperança e o amor. É. Mas aonde? Em que mundo se tem a fé, a esperança e o amor? É o meu mundo interno, na minha consciência, eu tenho que estar convicto disso, né? Então, assim, como é que eu vou chegar lá se o mundo havereis aflição? Que mundo é esse que Uhum. tereis aflição? É aqui. Sim. Todos que estão nos assistindo, não importa, né? Eu já tive dinheiro, já tive muitas coisas. Tem uma pessoa que me ama, mas é um cara aflito, ansioso, perturbado. Então, esse cara que está falando aqui não era assim. Então, essa transformação, né, pela renovação da minha concepção de mundo, né, que eu quero adentrar no mundo de Deus, fazer parte, né, vestir as vestes nupciais do casamento lá, né, que não adianta eu ser convidado, ou eu ser convidado e entrar com umas vestes que Uhum. não tem a ver. Sim. As vestes é aquilo que você vê de mim. A minha aparência que você conhece, mas não essa de, graça e paz, não. É aquela que ela pode dizer assim, eu vejo que o meu marido é um homem de Deus, Sim. as minhas filhas chegaram para mim, Eu pai, vejo Cristo nele. eu vejo Isso. Cristo em você, mas na intimidade. Sim. Porque aqui a distância... Aqui é fácil. Não é Sim, fácil, eu muito vou fácil. embora, Sim. puta, você é o cara. Mas quem está na sua intimidade, olhar para você e diz, cara, você é o cara. É. E isso eu posso dizer uma coisa, né? A gente foi muito maluco. Então, muito maluco. E eu vendo, por exemplo, essa graça e misericórdia na vida das minhas filhas, né? E essas meninas aí, por exemplo, eu tenho uma filha no Japão que até agora está me ajudando o Japão, né? Deixa eu fazer seus posts, né? Ela faz parte da mídia e tal, e quer estar junto, tá? Dar sugestão, né? A Kaori aí veio para dentro também. Ela sempre quis ser pastora, né? Com 1 ano de idade, 2 anos, começou a andar, não podia ver a igreja. Ah, viu uma Queria cruz, entrar. quero entrar. Que demais. Aí foi crescendo e quis ser pastora. No fim, hoje ela está com a gente, é médica. E ela tem uma médica que ela tem um dom pastoral, né? Porque eu falei, Sim. cara, eu não tenho um dom pastoral. Eu, na verdade, sou evangelista. Eu vou falar, depois eu vou embora, você cuida. O mestre, evangelista e mestre. Mestre, você cuida aí e tal. Então, assim, aí as minhas filhas olham para isso tudo e falam, cara, eu quero ajudar, eu quero estar dentro, porque é uma coisa boa, né? Uhum. Então, não é uma coisa que muitas vezes, vou sair daqui, não quero mais te ver. Então, a gente se reúne, e isso é importante, porque eu acho que é o que todo crente fala, né? O primeiro ministério é a família. E eles têm razão. Sim. Eu acho que se a gente não consegue ajudar o mais próximo, amar o mais próximo, a gente não vai ser nada, Sim. né? Então, Paulo vai dizer, a fé, a esperança e o amor, o que tá? Tem que estar aqui dentro. Só que até eu ter essa fé, essa esperança e o amor, eu vou colocar uma coisa que eu nunca falei, mas assim, barra nos meus dons. Uhum. Então, quando eu disse no começo, eu tinha meus dons, eu subia em cima do tamanquinho, não tinha fé, não tinha esperança, não tinha amor. Onde estava a minha fé e a esperança? E todo mundo tem fé, mas eu tinha fé na ciência, na psicanálise, na psiquiatria. Onde estava a minha esperança? Naquilo que eu podia fazer enquanto homem.
não estava no reino de Deus, que é uma diferença muito grande. Então, não sei se o pessoal está me entendendo essa divisão que eu estou tentando falar, porque isso faz muita diferença, fez muita diferença na minha vida, quando eu comecei junto com ela, falar, cara, vamos objetivar entrar nesse reino de Deus e vamos largar tudo, porque a Bíblia diz, né? Vai primeiro para o reino de Deus, né? Olhando firmemente para Jesus, o consumador é da minha fé, ele que é a minha fé. Não foi Freud, não foi Lacan, não foi Melanie Klein, não foi meu professor Pinotti, que eu prezo muito, que me ensinou cirurgia, eu trabalhei junto com ele, né? Enfim, o professor Domenes, o pessoal, tudo, que a gente anda por um período, mas com certeza absoluta, todos que andaram fizeram com que eu entendesse uma parcela de como ver o ser humano, né? Então é importante o cirurgião, importante aquela igreja que eu fui lá e o pastor disse, Pedro, isso aqui, a oração, olhar para dentro, eu falei, cara, me dá isso aqui para mim. Você falou uma coisa muito importante. Então eu dou graças a Deus de Deus ter trazido nessa caminhada, e creio que todo mundo nessa convivência no reino de Deus, né? Cada um é uma parte do reino de Deus. Então ela é um braço, outra é uma perna, outra é um olho. E muitas vezes Deus manda um braço para vocês e fala, cara, como é que eu vou fazer? Claro, você não olha o braço que Deus te deu. Você está querendo andar sozinho e Deus te olha. Tem um cara aí para caminhar aí até um certo período. Claro, tem muita gente que caminhou comigo e doeu, porque aquela pessoa tinha outro ministério. Fala, gente, ele me deixou sozinho. Então a gente chora, né? Dos abandonos, a gente se sente só nessa caminhada. Mas eu acho que o que eu aprendi, literalmente, fala que Deus, tá, o que você quer de mim? E Deus traz, cara. Isso é a grande verdade. Não só aquilo que eu contei para você, que Deus falou que ia me manter sem emprego e tem me mantido até agora. Não só financeiramente, mas todos os projetos que eu tenho, assim, Deus traz no meu coração. Tenho uma visão hoje, eu tenho uma visão mais clara de onde eu quero chegar, mas antes estava bem obscuro, né? Mas Deus foi trazendo pessoas. Deus veio trazendo. Ele dá a primeira visão, depois ele dá a provisão, né? Dá a provisão, gente. Só que, como médico, eu não tinha isso. Eu achava que eu devia na força, né? Na força do ódio, né? Do braço, na força do braço. E pra gente que é médico, parece que a nossa conformação cerebral ainda é mais formatada ainda para isso. Não, eu digo força do ódio brincando, mas uma verdade. Eu tô com raiva, eu vou andar. Cara, mas na força do amor é muito mais fácil. E sabe que esse amor, que eu acho que é o que deu pleno sentido à vocação de vocês, né? O texto de 1 João diz que o perfeito amor lança fora todo medo, né? E eu acho que isso tem tudo a ver com o que a gente tá falando, porque é só nesse ambiente do amor perfeito, do amor de Jesus, que a gente tem coragem para colocar o medo para fora. Para acessar o medo, trazê-lo para fora agora, porque o texto não diz assim que o perfeito amor, ele faz com que o medo seja excluído e anulado e ele some do nada. Não, ele vai ser trazido para fora. E para que ser trazido para fora? Para que o amor o encontre, né? E quando o amor encontra nossos medos, o amor de Cristo encontra nossos medos, aí a gente entra nesse ambiente de segurança, de fato. Não é? Ninguém vence o que não enfrenta, né? E a gente às vezes quer vencer sem enfrentar. Mas Jesus, para vencer a morte, ele precisou morrer. Porque não é simplesmente dizer, acabou a morte. Para vencer algo, eu preciso entrar lá dentro, acessar aquele lugar. E Jesus venceu a morte morrendo para poder ressuscitar, vencendo a morte agora, de fato. Aí ele prova. Prova pra gente. É assim que se vence. Então a gente precisa encontrar esses traumas, precisa encontrar essas memórias, precisa encontrar esses medos, precisa expor. Uma coisa interessante é que antes eu tinha muito problema com a conta ficar negativa. Nossa, se a conta parecesse que ia ficar negativa, já virava outra pessoa. Nem ficar, só o cheiro da negatividade. Parecer que poderia ser. E assim, ele gastava com algumas coisas, e no começo do casamento, falei, por que você fez isso? Porque eu que controlava, mas ele gastava e não me avisava. A hora que eu via estava faltando, eu falei, nossa, vai faltar. Parecia que o mundo ia acabar e nada mais ia dar certo. Era terrível, tá? Aí ele falou assim, agora você nem liga mais. Não, porque agora a gente racionaliza, coloquei pra fora esse medo. Falei, bom, vai ficar negativo, tá? Não vou morrer por causa disso, não vou ficar sem casa. Também se ficar, vou parar num lugar mais simples. Mas assim, dialogando com esse medo, ele deixou de incomodar tanto, porque não vou morrer. E antes era uma coisa que parecia que ia morrer mesmo.
Porque é imaturo, né? É um medo imaturo quando a gente vai amadurecendo isso com a lente do amor, sim, né? até porque das vezes que eu tive essa afliçãozinha ainda, sempre acontecia alguma coisa, não sei te explicar, para mim é Deus mesmo. Aparecia o dinheiro, surgia, assim, de eu ir no banco com uma pessoa acompanhando só. E aí a menina que estava atendendo essa minha amiga falou assim: você não tem dinheiro aqui do, do fundo de garantias? Eu falei: não, acho que não tem. Qual que é o seu CPF? Você já viu uma pessoa no banco perguntar para o acompanhante que não está perguntando nada se tinha? Aí eu dei meu CPF, ela falou: tem tanto. Falei: nossa, será que meu marido também tem? Qual que é o CPF dele? Ela viu o meu, que não perguntei nada, viu o dele. Saiu de lá com dinheiro. É difícil fazer isso. Eu nunca vi Uma isso. coincidência não foi só isso, Não. né? Não, era um Nós dinheiro. estávamos nos capacitando num monte de pós-graduação que a gente estava fazendo. Sim. E a gente trabalhava na UBS como médico de família. E aí o pessoal na UBS brigou comigo, porque eu queria tirar férias com as minhas filhas em julho. O pessoal: você é folgado, né? Eu falei: tá bom, bota para agosto. Só que em agosto eu pude fazer todos os cursos que eu queria, mas não tinha dinheiro. Só que em julho, né, foi naquele ano que a prefeitura adiantou o 13º salário que ia pagar em novembro, dezembro. Pagou a primeira parcela em junho. Caiu um dinheiro, eu falei: nossa, eu vim descobrir no final do ano que era a parcela do 13º. Então caiu esse dinheiro. Que não foi coincidência. Sim, e era pra aquela... mudou as minhas férias. Deus mexeu na nossa férias pra pra gente dizer poder assim, não tem estudar o como que a gente faz hoje. Sim, justificar que não vai fazer. sim. É Deus Em relação a viabilizando tempo, a deu visão, né? certo. Em relação ao financeiro, tá aqui também. Sim, eu vou Sim. pagar sua conta. Isso, esse amor de Deus Sim, trata o nosso medo, sim, né? sim, Mas a sim, gente sim. precisa expor o medo para que Exatamente. ele seja tratado, né? Eu acho que assim, eu dei um exemplo de capacitação. Então Deus não dá um direcionamento, um propósito. Só que ele não vai estudar. É. Ele não vai sentar lá. Porque muitas pessoas: Pedro, queria uma unção que nem a sua. Puxa vida. Falei: cara, eu ralei Essa unção tanto. aqui. Eu tive que debulhar, que nem Paulo, né? Matar o meu ego, morrer em Cristo, né? Que ele fala em Romanos, cara. Eu tive que pegar esse cirurgião arrogante, briguento, né? Passar a falar que nem Paulo. Eu morri para essas leis, que eu estava escravo do sistema aqui na Terra. Eu estava escravo do sistema de dinheiro, de aporte financeiro, de não conseguir fazer nada, senão o que vai acontecer de mim? Só estava olhando aqui. Sim. E Paulo diz que nós devemos morrer para essas leis, e ele morreu para essas leis. Mas assim como em Cristo, eu morri em Cristo, mas renasci ressuscitei em agora. espírito. Cara, então nesse processo, por isso que é um processo longo, a cada dia a gente vai morrer. Sim. Eu quero a unção, mas não quero passar pelo que você passou, tá? Só quero o resultado final. Tem que estudar. Não adianta. Não é assim: como é que Deus te inspira, hein? Puxa vida, não inspira, mas presta atenção. Ele vai falar, então, cara, eu tenho que pegar isso aqui e ir atrás, olhar, né? Midori brinca comigo: cara, você arranjou emprego para mim? Não é que eu arranjei. Hoje ela sabe quem é, né? Mas ela ficava assim: cara, agora você vai dar plantão no pronto-socorro de pediatra. Mas eu não sou pediatra. Mas Deus colocou um emprego lá para ela, que ela só era dermatologista lá, e os outros pediatras, na época do ano, estavam precisando de gente para dar plantão. Não tinha. Aí Deus colocou ela lá. Porque o AMA vai muito a bobagem, né? Coceira, fralda. Sim, problemas de baixa complexidade. Isso. E esses pediatras que gostam de pronto-socorro ficavam nas emergências. Sim. Perfeito. Aí eu falei: agora a gente vai para o UBS, que tá difícil ficar tratando urgência. A gente acha emprego. E Deus falou assim: sempre juntinhas. Você vai voltar para a universidade. Eu saí da USP, né? Tava indo nessa trajetória. E eu fui para o UBS, chegando lá, conheci o Kurt, que você conheceu aqui de Bragança. E aí Deus nos levou até a Unifesp, porque estavam montando a residência em medicina de família e estava precisando de preceptor. Eu falei: cara, eu gosto de dar aula para mim mesmo. Sim. Então, olha só como Deus né? vai criando esse ambiente para viabilizar o propósito, né? Uau, meu Deus, estou muito impactado com essa conversa. Já fica o convite para vocês voltarem muitas outras vezes, porque aí dá pra gente mergulhar em cada tema, falar um dia só sobre trauma, falar um dia só sobre... A gente gosta de falar, viu? Vai ser muito bom, vai ser muito bom. E eu tenho certeza que vai abençoar muito. Já abençoou demais. E se você foi abençoado, deixa aqui nos comentários
Pois não, pode Posso falar. só encerrar? Pode, A gente claro. falou muitas coisas importantes. Eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo não ter a fé, a esperança de investir no amor, e principalmente na família, nos filhos. Existem ferramentas hoje que você pode utilizar, tá certo? Nós montamos a comunidade para dar esse conhecimento de psicanálise, da relação familiar, que está lá nas nossas redes sociais. Nós estamos aí com a nossa escola, né, e onde a gente pode, né, montando agora no caminho, Deus nos inspirou, por exemplo, a ampliar esse atendimento através dos alunos no curso de formação em psicanálise, que já atende gratuitamente. A gente tá falando, cara, mas o mundo está precisando disso, então vamos capacitar mais Muito pessoas bom. para poder fazer esse tipo de atendimento com a psicanálise cristã. Então a gente, Deus nos inspira até no meio do caminho, entende? Então, vindo para Muito cá, bom. a gente não tem tempo nessa correria, né? Ela faz um monte de coisa, eu faço um monte de coisa, então fica o convite aí, invista na família. A fé, a Sim, esperança e o amor da sua família é que deve restar na sua vida. sim. Não é nada aqui do plano espiritual, porque a gente fica escravo disso. E É, quando você investir nesse amor, com certeza absoluta, a bênção de Deus vai vir sim. na sua vida e não é coincidência. Sem dúvida, sem dúvida. E todo mundo que está aí nos assistindo, vai lá conhecer o Instituto Onari, vai conhecer todos os serviços, todas as possibilidades de obtenção de conhecimento. Eu quero mostrar uma coisa. Vem cá, Caolho. Dá licença. Ah, Por toda. quê? Me enche de orgulho, porque ela é fruto. Ela é fruto desse trabalho. Então, um trabalho para Jesus é importante que ele dê frutos. Sim. E essa, sim, é o maior fruto porque ela pegou a nossa fase mais neurótica. Então, ver ela hoje trabalhando com a gente nesse ministério, eu poder falar que eu e minha casa servimos ao Senhor, para mim é uma satisfação muito grande. Muito Por isso que bom. eu quis chamar ela. Ó, Ah, que lindo, que lindo. E está trabalhando lá também no Instituto Onari, médica também. sim. E eu tenho certeza que o Instituto Onari tem muito a abençoar todos os que puderem consumir conteúdo, acompanhar lá nas redes sociais, conhecer a comunidade, conhecer a escola e se tornar, enfim, aluno. Fica aí o convite. Fica o convite para vocês voltarem muitas e muitas vezes. Eu penso que nós precisamos, sim, mergulhar nesse universo da nossa psique, da nossa mente, até porque nós temos heranças emocionais que vêm dos nossos pais, Sim. mas quando nós nascemos de novo, agora nós temos a herança emocional de Cristo, né? Sim. E agora a gente precisa trazer o Cristo que vive em nós para a vida, para encarnar mesmo nos nossos relacionamentos. E isso tem tudo a ver com o que vocês carregam, essa psicanálise cristã, trazendo Cristo como centro, trazendo Cristo como resposta para as nossas dores. Eu vejo que as escrituras trazem, sim, Cristo, o homem de dores, para um mundo de dores, né? Para a gente agora poder responder o problema do sofrimento, não a partir da psicanálise apenas, ou da TCC, ou de qualquer outra filosofia ou corrente do conhecimento. Disse, né? No mundo tereis aflição, Sim. vinde em mim tereis paz. É. Então, eu já fiz um monte de coisa, cara. Quis fazer oferta, quis ser coaching, quis ser psicanalista, quis ser psiquiatra. Cara, sem Jesus não tem paz. Muito bom. Essa paz é que nós conseguimos obter de 2 anos para cá, porque essa finalização foi importante, porque o Sermão do Monte que eu comecei a dizer, eu descobri que a pior perturbação do ser humano é a raiva, é a frustração que vem desde a infância. Sim. E isso é uma porta, porque a gente vê tanta gente perturbada, mas isso é a porta para o demônio nos pegar. Eu sei que eu sou o TDAH, mas assim, quando Pedro estava lá com Jesus, e Jesus pergunta para quem tu acha que eu sou? Tu é o Cristo, Filho de Deus vivo. O Espírito Santo está com você. Estava de paz, reconhecendo Jesus. 3 horas depois, algumas horas depois, olha, algum de vocês aí vai me trair. Pedro já fica na ira. Vá para trás, Satanás. Sai daqui, Satanás. Quer dizer, a ira... Você não vê, Pedro não entendeu nada, entende? Você mesmo vai me negar 3 vezes, você vai ficar com a sua cultura, você vai ficar com a sua forma de pensar, com a sua percepção de mundo, cara. Mas você vai morrer ainda, você vai ver. Vai chegar uma hora que você vão pegar na sua mão, vão estar te levando aí, cara. Mas se permita isso, deixa Deus levar. Né? Isso é uma experiência, assim, que é só você que vai passar. Não tem como... Você falar, cara, eu quero que alguém passe, mas a hora que você passar, tenha certeza que 1 Coríntios 7,
Paulo diz, se você é um homem de Deus, você vai abençoar a sua família. Se você é uma mulher de Deus, você vai abençoar a sua família, que é o que Deus provou para nós, né? Sim. Hoje ele diz, e vai lá que eu cuido dos seus, mas cuida do meu. E de pregar o evangelho. Sim. Eu nunca pensei que ia pregar o evangelho, entende? Não? Sim. Porque esse é o amor de Jesus, ponto. E misturando tudo. Desculpa eu estar cortando. Deus não desperdiça nada mesmo, né? E tá usando ele usa vocês quem ele quiser. para pregar o evangelho para a amígdala. Sim. É isso mesmo. Muito bom, viu? Que Deus abençoe vocês. Obrigado por terem vindo. Obrigado a você que acompanhou, que assistiu. Deixa um comentário aqui com a parte que mais abençoou você. Se você quer que Dr. Pedro e Dr. Midori voltem, deixa aqui, eu quero que eles voltem pra gente saber aí como foi bênção pra você. Não se esqueça também de curtir esse vídeo para que o YouTube mostre para mais pessoas, copiar o link, mandar em todos os grupos que você pode. Se você não é inscrito ainda aqui no canal do Dizascope, se inscreve, porque tem muito conteúdo bom com um objetivo claro e muito óbvio. É deixar você cada dia mais parecido com Jesus, com a vida, com o amor de Jesus. Eu tenho certeza que se você encontrar aí dentro de você esse Cristo que habita em você e trouxer para fora, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Então, não se esqueça que toda emoção é um convite para oração. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa, sentir o que Cristo sente, porque nós somos cópias de Jesus. Deus abençoe você e até o próximo podcast Divinamente. Obrigado, meus amigos. Obrigada. Que privilégio ter vocês aqui, viu?